Fala galera, começando agora mais um podcast Retratos, só que dessa vez o assunto vai ser pesado. Esse cara que tá aqui comigo hoje é uma das minhas referências, já me ajudou a abrir muito a mente, muita ideia legal, muita coisa legal já saiu daqui. E é por isso que eu resolvi trocar ideia com ele. Fiz o convite para ele, ele decidiu mais que prontamente, então foi surreal isso. Ele é de Indaiatuba, especialista em narrativa e branding, então você vai descobrir o que é isso e a importância disso realmente para sua carreira, para o seu negócio e para sua vida. Então se liga nesse papo, eu tô aqui com o Douglas, cara, muito prazer, tô feliz demais de estar com você aqui nesse papo. Já era pra gente ter feito isso há muito tempo, mas Deus sabe por que as coisas acontecem no tempo dele. Então eu tô feliz demais, valeu demais por estar aqui. E conta um pouquinho pra gente começar, como assim, cara, especialista em narrativa e branding? Cara, é o seguinte, desde os meus 16 anos, sempre fui apaixonado por cinema. E quando a gente olha para um bom filme, tudo que tá num filme, cada detalhe em cena, cada posição desse copo, se ele tá meio cheio, meio vazio, tudo passa uma mensagem. Todo filme que ele é muito bom, tudo é intencional, não tá nada por acaso. Então, quando a gente vai ver Matrix, quando a gente vai ver esses filmes clássicos, quando a gente vai ver esses filmes que tem notas altas, tudo é intencional. E eu era tarado por isso. Eu falava, cara, olha isso, aquela porta ficou meio aberta nesse filme, por exemplo. Eu já assisti o Bingo? Não, esse não. Esse não, é um filme maravilhoso brasileiro, recomendo. É sensacional, é a história do palhaço, do Bozo. Caramba. É, né? Esse é o nome do palhaço Sim, original, sim. né? É a história dele, de das pessoas que interpretou ele. E esse filme, ele é excepcional. Então tem uma cena que ele tá tentando conquistar uma moça. Ele tá lá tentando conquistar a moça que se ele não me engano, ele vai casar. Ó, tô entregando spoiler, mas é um filme de 2017. E toda vez que ele falava com ela, na hora que ele ia embora, na hora que ele ia embora, ela fechava a porta do local que ele falava com ela. Então ela tava numa salinha atendendo, não sei aonde, não lembro. Ela fechava a porta. Pela primeira vez que ela deu brecha pra ele, essa porta ficou aberta. Essa porta ficar aberta é intencional pra dizer que ela abriu o coração dela. Caramba. Tudo é intencional. E quando a gente fala de narrativa, o mundo ele gira em torno de narrativas. Sim. Quando a gente fala por que o Lula ganhou a eleição, por que o Bolsonaro perdeu, é narrativa. Sim. Por quê? Por exemplo, o Lula ganhou e o Bolsonaro tava batendo, porque o Lula é ladrão. Se a gente olha pra pessoa que tá sem grana, com o bolso vazio, ele não se importa com isso. Sim. O cara não tá me roubando, porque eu nem dinheiro eu tenho. Exato. Então é a narrativa. E a narrativa do Lula é o quê? Eu vou colocar comida na sua mesa. Sim. Enquanto do Bolsonaro, o Lula é ladrão, não podemos deixar isso. Só que isso não faz sentido. Se ele batesse, não, a gente precisa de uma nova construção, um novo movimento, a gente precisa... agora de fato você vai prosperar na sua... Sei lá que narrativa que o Bolsonaro ia criar. Mas não tinha que ser só batendo no Lula. Sim. E aí, quando a gente fala de ter Até porque se o Lula saísse de cena, ele perderia o alvo e logo ele não seria mais nada do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí, quando a gente fala de narrativa, de branding, de marketing, tá entrelaçado em tudo. Exatamente em tudo. Por que a narrativa é poderosa? Porque as pessoas elas estão interessadas em um movimento. O nosso coração clama por um movimento. O nosso coração clama por fazer parte de algo. Por, cara, eu preciso me sentir parte disso. Quando a gente fala do cristianismo, é um movimento. Tem uma narrativa. Tem o protagonista, tem o líder do movimento. E o movimento, ele domina e arrasta multidões. A narrativa mais poderosa, a narrativa de Jesus Cristo. Passou 2000 anos e a galera ainda fala desse cara. Ainda toca o coração. Porque é um movimento, eu faço parte e eu vivo isso. E quando você não tem isso na sua empresa, no seu negócio, nas coisas que você faz, tudo fica superficial. As pessoas vão comprar o seu produto. Mas aí se você não tem um branding, o que é o branding, Rodolfo? O branding é a embalagem. É a forma como você apresenta, como você gera valor, como você constrói. Por que eu pago 10 mil reais num celular da Apple em vez de pagar 3 mil no da Samsung? É branding. Você não vai ver a Apple fazendo marketing. Exato. Marketing é o processo de venda, é o processo de disputa, é o processo de colocar na tua cara. Tudo da Apple é branding. Sim. Tudo da Apple é narrativa. Então eu me sinto que eu faço parte. Eu uso o Apple Watch,
Eu uso o iPhone, eu uso o MacBook, eu uso os AirPods, é um sistema, eu entro dentro desse movimento. É um ecossistema. É um ecossistema. E eu entro dentro disso e fico completamente apaixonado. Então, quando a gente traz isso para um negócio, quando a gente traz isso para qualquer coisa da nossa vida, a narrativa, é como se despertasse o coração nosso e de quem está com a gente. Então, quando eu olho para a minha história e quando a gente faz o exercício pessoal de cada um olhar para a sua história, você vai encontrar pilares de narrativa, que é a jornada do herói. Sim. Que é a jornada do movimento, aquela vez que você caiu e aquilo mexe com o teu coração. E quando você aprende a contar isso para as pessoas, você aprende a envolver. Porque o ser humano ele gosta de história. E se não tem uma história, se ela não tem uma boa embalagem, um bom posicionamento, por que as pessoas vão te consumir? Exato. E aí vai ficar aquele jogo de preço. É porque o teu concorrente faz tanto. Mas, irmão, a Apple não tem concorrente. Só que ela construiu um brand. Ela construiu uma Mas narrativa. é isso que eu falo, assim, ó. Quando a gente vê que tem outros profissionais, muitas vezes, que são tecnicamente no sentido técnico mesmo, piores do que a gente, mas o cara tá fechando pra caramba e a gente não, eu sempre falo justamente isso, cara. Não é erro do cara, pelo contrário, não é erro do cliente. Pelo contrário, é erro nosso. A gente não tá sabendo passar a nossa mensagem de fato. A gente não tá mostrando a diferença do porquê o meu trabalho é melhor. E não por ser melhor do que o do outro. Mas por que faz sentido eu ter? Por que a pessoa ela vai se identificar com a minha imagem, com o que eu coloco pro mundo? Então, se eu não tô conseguindo fazer isso e um cara que teoricamente, tecnicamente é inferior, ele tá fechando muito mais, é sinal que a minha mensagem não tá chegando. Tá chegando. E aí quando a gente para unir brand, construção de marca, geração de valor, posicionamento, e a gente junta com acesso, que é network, pum. Explode. Porque esse cara, às vezes, ele não tem o melhor serviço, mas ele tem um network massa, ele sabe fazer o branding dele, e às vezes é um bom marketing também. Exato, mas é isso que eu falo assim, ó. Hoje, a qualidade, tudo bem que a gente sabe que ela é fundamental, ela é a base. Mas não necessariamente é o melhor tecnicamente que vai conseguir se posicionar melhor. O cara que for mais estratégico realmente, ele vai se colocar em lugares melhores. Ele vai vender mais, ele vai colocar o preço dele lá em cima. Por quê? Porque nem tudo é só essa visão de qualidade. Qualidade é só a base. Mas o que você faz a partir daí? Então, cara, pra mim tá fazendo sentido demais isso que você tá falando. Mas quando que você começou a perceber que narrativa, por exemplo, seria importante para você construir o seu trabalho? Show. Eu comecei há mais ou menos uns 3 anos atrás, 3, 4, a gente vai ficando velho, o tempo vai acelerando e a gente não vai percebendo, né? Mas há uns 3, 4 anos atrás, eu tive uma visão que se eu fizesse vídeos de narrativa, de construção, de um posicionamento para uma dentista, vídeos, por exemplo, de brincadeiras, mais brincadeiras luxuosas, vídeos de mostrando o lifestyle dela, isso ainda não existia na época. Isso venderia mais do que o produto dela. Então eu sempre tive essa visão, desde os meus 12, 13 anos, eu chegava assim e falava para as pessoas ao meu redor, não é sobre vídeos longos, é um vídeo curto de 1 minuto que vai passar a mensagem. E aí eu vou soltar 10 vídeos, esse vídeo ele vai afunir, esses 10 vídeos vão contar uma história, vão passar um posicionamento. Ou seja, ele não é isolado. Ele não é isolado. Uma coisa leva a outra. Isso vai agregar muito para uma marca, porque ninguém quer consumir alguém ofertando alguma coisa. Exato, aquela propaganda descarada. Exato. Ninguém quer consumir isso. Então, quando eu tive essa visão, uma dentista que fez as minhas facetas, ela já tinha falado para mim que ela queria fazer em troca de foto. E eu falei, fulana, eu tenho algo muito melhor para você, que não foi testado ainda. E nisso eu tava andando com uma galera que já fazia isso, mas no meio artístico. Então os caras estavam tendo um baita resultado, só que no meio de entretenimento. Eu falei, se eu trazer essa técnica com o que eu entendo e juntar, essa mulher vai estourar. Então vamos fazer esse trabalho aqui de construção e vamos ver o que vai dar. Eu perguntei para ela, qual que é seu objetivo? Douglas, em uns 2 anos eu quero ter a minha clínica de harmonização facial, com um monte de gente trabalhando e tudo mais. Eu falei, fulana, isso vai acontecer em 6 meses.
Caramba. E aí eu comecei a aplicar. A gente produziu acho que mais de 50 vídeos, irmão. Soltando 2 vídeos por Caramba. semana. 2 vídeos por semana. Cara, eu dei meu sangue. E aquilo funcionou. Em 6 meses, ela tava abrindo o consultório dela. Uau. Porque a questão do branding, a questão do posicionamento, a questão da narrativa, isso envolve tantas pessoas que as pessoas começam a olhar para ela diferente. Concordo. Então ela chegava nos lugares, ela era reconhecida. O nível de autoridade aumenta de forma surreal. Surreal. Então a gente decidia fazer um evento. Vamos fazer um evento aqui para fazer o Botox Day. Cara, a galera chegava emocionada pra ver ela. Nossa, eu nem acredito que eu tô aqui te vendo. Caramba. Tudo através daqueles vídeos, aquelas histórias. Porque a maioria da galera fica naquela coisa assim, ó, Botox Day, então um dia de promoção pra vocês. Cara. Não, lá já era um evento de acesso pra pessoa ver a flor, a dentista. Era um evento de acesso. Claro que tinha promoção. Não, lógico. Mas assim. Mas não é isso que chamou atenção. Não é isso. Era a oportunidade de estar com alguém, às vezes por um preço mais em conta. E outra, a pessoa fez um Botox, tem uma coisa que a gente chama de LTV. É a pessoa continuar comprando. Exato. Então ela vai ter que fazer daqui 6 meses. Sim. Então tem toda uma estratégia. E aí é uma parte que eu sou muito bom também. É vincular todo esse brand com uma estratégia por trás disso para que realmente retorne em faturamento. Mas tudo isso através do posicionamento. Eu não sei se eu sou bom em marketing, sabe? Em fazer um monte de oferta, em ficar não sei o quê. Porque o marketing é muito disso. Mas eu sou bom em construir uma copy numa narrativa que vai mostrar o que a pessoa precisa, a chave que ela precisa virar para acessar aquilo que ela está buscando. Exatamente. Muitas vezes as pessoas, quando perguntam para mim o que é posicionamento e tal, muitos clientes, eles ligam muito o posicionamento ao marketing. Eu falo, cara, não. Posicionamento vem muito antes. Ele é muito mais básico. O posicionamento primeiro é você saber quem você é. O marketing é como você vai colocar isso para o mundo. Mas ainda assim, eu falo que antes do marketing, e muito mais impactante do que o marketing, é justamente o branding. Por quê? É através dele que você comunica a sua marca e o valor da sua marca. Cara, o marketing, para mim, ele é a ponta lá da ponta, justamente aquela parte agressiva que no meio, sei lá, de 10 posts você solta um pouquinho ali. Mas eu não digo que o marketing agressivo desse jeito, hoje em dia, ele tenha tanto resultado justamente por entender o peso que uma narrativa ela pode trazer. Só que aí que tá. Qual que é a dificuldade? Que não é todo mundo que compra essa ideia, Rodolfo. Porque o branding é uma construção. O marketing eu consigo ter um resultado a curto prazo. O branding eu preciso construir. Porque nem você falou, começa no posicionamento. Ou seja, cara, eu preciso adentrar na mente daquela pessoa, entender as motivações dela, construir uma narrativa. Então, na minha imersão, por exemplo, o primeiro pilar é entender o ser humano que está ali na minha frente. Cara. Só a partir disso eu vou construir narrativa. Mas acho que é esse um dos pontos que é uma barreira muito maior no nosso caso, porque assim, ó, entre aspas, para o cliente que ele está procurando alavancar o trabalho dele, ele está disputando a gente com profissionais que vão prometer para ele, ó, eu faço um tráfego pago para você, você vai ter retorno imediato. O que ele não entende muitas vezes é a diferença de escala que isso vai trazer. Porque beleza, se você fizer isso hoje com a sua imagem, você vai ter um retorno imediato? Você vai. O detalhe é, a gente construindo a sua imagem, irmão, o seu retorno, além dele vir com maior consistência, ele vem com um peso de escala muito maior. Ou seja, você constrói realmente uma imagem sólida. Não é aquela coisa de eu estou vendendo pelo preço. Não, eu estou vendendo porque a minha imagem carrega algo que as pessoas querem trazer para perto. E aí acho que é isso que é o ponto que, assim, para você sente essa barreira também de como quebrar essa objeção dos clientes e mostrar esse valor? Qual que está sendo o meu movimento hoje? Meu movimento hoje é me unir a pessoas que acreditam na verdade delas, que seja similar à minha, que seja... Cara, eu sou cristão. Sim. Então, assim, é fazer sociedade com pessoas que querem implantar o reino na Terra. Então, hoje, por um momento, eu saí da prestação de serviço. Então, eu não estou mais vendendo. Então, eu não estou mais buscando cliente. Cara, eu sempre fui do branding. Eu nunca fui atrás de cliente, Rodolfo. Os clientes sempre vêm até mim. E eu não faço muito. Se você for olhar, exato, você não vai ver eu postando toda hora. Porque eu sempre estou aqui acelerando um processo,
acelerando um projeto para ele virar um case, e aí esse case me trazer retorno. Então hoje o que eu me coloquei é estar do lado de pessoas, lançar coisas, lançar produtos que vão mudar vidas, que vão gerar um movimento, só que isso é uma construção de longo prazo. Exato. E aí, para eu ofertar isso para alguém, agora como eu não tenho uma estrutura, e pensa, cara, isso são 9 anos de conteúdo que eu preciso de alguma forma transmitir e treinar alguém. Mas hoje eu estou muito mais interessado em fazer uma parceria, fazer uma sociedade que vai trazer esse retorno em 6 meses, do que necessariamente ficar pegando o cliente. Porque o cliente, eu entendo que pode ser muito bom se eu tenho realmente, e eu acho que a gente tem que ter esse movimento de transbordar e de passar cada vez mais nosso conhecimento, treinar pessoas, ter uma base. Mas, cara, a gente tá falando de um valor aqui imensurável, que se a gente fala, pô, vamos começar aqui pela imersão, que é um dia inteiro comigo, 6K. A pessoa já pode assustar. Exato. Mas qual que é o retorno disso? Mas, não, a imersão é o primeiro ponto. E outro detalhe, que é aí que a galera não entende muitas vezes. A mensagem, ela não é para todo mundo. Não é. Porque se a mensagem ela for realmente para todo mundo, é o que a Bíblia fala de jogar a pérola aos porcos. Você tá entregando algo que é precioso para alguém que não tá nem aí, que não tá dando valor. E aí você fala, cara, eu tô jogando a minha mensagem no lixo, no ralo. E aí, Rodolfo, sinceramente, eu tenho preguiça. Exato. Eu tenho preguiça, assim, eu fico, tipo, se o cara começa a me fazer muita pergunta, claro, tem a questão de mostrar o valor, mas é que eu não preciso ficar vendendo meu peixe. Se ele não entendeu o porquê eu tô na frente dele, eu já tipo, não tem por que ele me comprar. Fica em paz. Exato. Fica em paz. Eu concordo com essa linha de raciocínio, porque se é algo que realmente a gente quer transmitir o valor, se ele chegou e ele ainda não entendeu, tudo bem que a nossa comunicação pode estar teve alguma falha, ok, mas isso é um ponto pra gente acertar. Mas esse cara talvez não seja para ser cliente nesse momento. É porque aquele cara que chega buscando um resultado imediato, ele não entendeu nada. Exato. E aí ele tá afobado. Então, assim, até você educar esse cliente, fazer toda uma jornada para ele, enfim, comprar o teu produto, cara, já tem gente querendo isso sedento. Babando para querer isso que a gente tá construindo. Exato. Então, cara, beleza, deixa eu atender esse aqui, deixa eu fazer uma parceria, uma sociedade com esse aqui, gerar frutos. E aí, depois eu mostro para você o 100K que a gente fez no mês. Sim. E aí a gente não tá falando de nível de arrogância, não tá falando de desmerecer ninguém. Não. A gente tá falando de nível de consciência. Um está em um nível, o outro ainda está. Ele ainda não chegou. Mas, cara, fica aqui, olha um pouquinho, acompanha um pouquinho. Você vai perceber que antes de você gastar dinheiro, você já vai ver resultado. Só com o que a gente solta de graça, tudo mais de conteúdo gratuito, na hora que você chegar nesse nível de consciência, eu vou te receber com o maior carinho aqui. Mas antes disso, eu não quero a sua grana. Não. Esse é o ponto. Não é sobre o dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é um fruto. O fruto você não se esforça para pegar da árvore, ele só nasce. A árvore não faz força. Ela não faz força. Exatamente. É natural. A árvore, ela não faz força para dar o fruto, é natural. Ela foi feita para isso. Ela foi feita. E é aí que a gente começa a acessar o reino. A gente vai entrar em outro assunto agora, que para mim é o pilar de tudo. Quando a gente entende o que é acessar o reino, a gente não fica mais... e faz muito sentido para mim com a questão do branding, mas a gente não fica mais tentando vender, a gente não fica mais tentando buscar resultados. Se eu acesso o reino, eu tenho acesso às coisas, eu tenho acesso à mesa do Pai. E aquilo que ele colocou no meu coração, se eu for caminhando naquilo, naturalmente o fruto vem. E aí você entra em um outro nível. Cara, e esse nível é tão pesado quando você entende que você fala, cara, é isso. Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas não entendem uma das chaves mais loucas que tem na Bíblia. O que eu preciso fazer para eu ter tudo para prosperar? É simples, cara. Não tô falando que é fácil, mas é simples. Uma das chaves é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Show. Ou seja, se eu agradar a Deus, Ele vai conceder os desejos que eu sonho. Só vamos fazer uma parênteses. Você tem que instalar um versículo desse na sua mente. Isso tem que ser um drive que você instala aqui e você fica repetindo. Porque a gente é acostumado a instalar coisas erradas na nossa mente. Então a gente fica nos desmotivando, a gente fica fazendo muita coisa que não faz a gente agradar o Senhor. Exatamente. Agora, se a gente vai lá, cara, eu também tenho um drive. Eu tenho um drive. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem e caminham no seu propósito.
Exato. Mas pensa nisso e olha a linha de raciocínio como ela é profunda, só que ela é louca. É louco. Por que ela é louca? Porque ela é simples. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você fala, caramba, beleza, então eu só preciso agradar a Deus e Ele vai satisfazer os desejos que eu quiser. Então, por exemplo, se eu tenho um desejo de dar uma vida boa para minha família e tudo mais, Ele vai fazer? Vai. Agora vem a segunda pergunta. Tá bom, e como que eu agrado a Deus? E outra, a Bíblia ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela fala pra gente seguir o nosso coração, ela também fala pra gente não seguir o coração. Exato. E aí, nesse como, a gente tem um processo que é passar o processo de guardar o coração. Fazer Só a que aí, limpeza. a própria Bíblia nos dá um outro versículo que também é extremamente simples para fechar a linha de raciocínio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, calma aí. Eu só preciso agradar Ele. E segundo, como que eu faço para agradar Ele? Opa, é pela fé? Só isso? Então, calma aí. Então, a chave de tudo é a fé, cara. Sem fé, eu não consigo acreditar em nenhum resto da Bíblia. Todo o restante da Bíblia, ela é inútil, ela é um livro. Ela não tem lógica. Exatamente. Então, quando você entende essa chave, você fala, cara, o resto todo, ele faz sentido. E aí, eu consigo entrar num caminho que é muito mais profundo. Porque aí, eu tenho acesso. Quando eu entendo isso, eu não estou pedindo para Deus. Eu estou sentando na mesa do Pai. E aí, a parada é outra. Aí, a brincadeira é muito mais embaixo. Porque aí é relacionamento. Relacionamento. Quando a gente fala de ter uma família estruturada, onde que o pai entra? Relacionamento na mesa e no quarto. A galera fica muito presa à igreja, né? A igreja é comunidade. Relacionamento com o pai é mesa. Exato. É quarto. E quando a gente entende isso, primeiro a gente acessa o sangue de Jesus. Acessou o sangue, você limpa o teu coração. Limpou o teu coração, você segue o propósito. Você só precisa de uma fé de um grão de mostarda. Você precisa jogar isso na terra. Ter ação. Ou seja, olha que brisa louca. Você não precisa ter muita fé. Você precisa ter a visão. E tipo, você não precisa sentir aquela coisa gigante. Você teve a visão, você precisa executar a visão. Exato. Ele só tá pedindo um pouquinho. Ele não tá pedindo muito. E aí é que é o ponto. Que é assim, ó. Beleza, eu tive a visão. E aí? O que que eu faço enquanto essa visão não chega? Boa. Porque, cara, uma coisa é você falar, cara, o mar vai abrir. A outra coisa é você pisar na água e o mar demorar para abrir. Porque foi isso que aconteceu. Se você for pegar a passagem que fala da travessia no Rio Jordão... Primeiro você dá o passo, depois Deus abre o mar. Eles pisaram na água. Mas uma linha de raciocínio é que quase 30 quilômetros antes que a água secou, que a água parou. Então pensa, eles pisaram na água e tiveram que esperar essa água baixar durante 30 quilômetros, basicamente, até esse rio secar na frente deles. Você acha que na hora que eles pisaram na água, eles já viram a água diminuir? Não. Eles tiveram que ter fé e continuar ali. Aí que tá. Será que a gente tem perseverança suficiente e constância para se manter firme na visão que a gente teve? Cara, é muito louco, porque é justamente uma das coisas que eu passei nesses últimos anos. E eu fiz uma oração que eu chamo de oração do jovem rico. Você conhece? Não. Não? É assim, ó. Pai, eu te entrego tudo que o Senhor já me deu. Tudo. Para receber tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. Pesado. E aí, irmão, a tua vida é isso. Você tá cada vez mais dando um passo num negócio que parece um abismo. Parece que vai te afogar. Tudo aquilo que estava dando certo não vai dar. Tudo aquilo que as pessoas que faziam sentido já não faz mais. Tudo aquilo que Deus, ele faz porque você quer mais. Exato. Você quer se capacitar mais. Deus dá os talentos conforme a tua capacidade. Exatamente. Então eu quero me capacitar mais, eu quero avançar mais, avançar mais. E aí eu passei por um processo, Rodolfo, que é justamente esse, cara, eu quero investir em projetos que são um reino e eu não vou ficar atendendo cliente. Irmão, quero ver se aguentar 20% de juros no cartão. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E vai acontecer. Caramba, bicho. Quero ver você ver, tipo, aquele projeto de, porra, acho que eu tava com uma parada que tudo indicava que eu ia abrir uma produtora em Dubai, mano. Caramba. Aquele projeto do nada não dá mais certo, na hora de assinar o contrato. E aí,
você começa a caminhar nesse mar. E eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tem coisas maiores. E aí um dos seus projetos começa a receber uma multidão de mulheres agradecendo as tuas experts porque elas mudaram a vida delas. O casamento estava falindo, filhos estavam cheios de doença, muita coisa ruim acontecendo. E essas mulheres, devido àquele movimento que eu dei de acreditar que, cara, eu vou ser parceiro em um projeto do reino e eu preciso dedicar meu tempo nisso. E devido a esse movimento que eu visualizei esse projeto, quer dizer, eu não, Deus, Sim. e eu falei, a gente tem que seguir esse caminho. E aí elas toparam, porque elas não queriam. Isso imediato, queriam outro rolê. Eu falei, não, mas é esse o caminho, porque eu visualizei, Deus já me contou. Então vamos seguir. Só que, irmão, a grana inicialmente não estava entrando, nada entrando. Mas as vidas sendo mudadas, vidas sendo alteradas, casamentos sendo reconstituídos, filhos sendo bem educados, mulheres se sentindo, fazendo parte de algo. E agradecendo o nosso movimento. Porque vai além das experts, é um movimento. O movimento, ele transcende o líder do movimento. Sim. Ele transcende. Então, aí você vê que tudo faz sentido. E talvez se eu estivesse em Dubai, a vida dessas mulheres não teriam sido impactadas. Exatamente. Talvez se você estivesse em Dubai, você estaria fazendo só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Só pelo status de estar em Dubai, Só por exemplo, pelo trabalhando. Entendeu? Cara, Só que aí você tem que estar preparado, irmão. Porque assim, como que eu recuso um contrato de, sei lá, um valor muito bom? sim, Como que eu recuso uma oportunidade muito boa? concordo. Como que, cara, imagina, tá em Dubai. Imagina o posicionamento em Dubai. Não, animal. 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 Fazendo uns vídeos massa pra jogador, pra nego dar grana. Pra nego... Só que aí a gente entra numa pegada que a gente não tá falando só do marketing. Aí a gente entra numa conversa mais profunda, que é o legado. É o legado. Eu não tô preocupado em fazer a minha imagem para eu ficar bonitinho hoje. Eu tô preocupado em construir um legado que fala, cara, através da minha vida, olha o que aconteceu. E aí, cara, não tem como. Servo bom e fiel, irmão. Meu maior medo é chegar lá na frente do homem Exatamente. e ele falar qualquer outra coisa, a não ser servo bom e fiel. Eu dei esse exemplo esses dias aqui no podcast também. E é exatamente isso, cara. O que você fez com os talentos que eu te dei? E é justamente isso que eu enxergo hoje. Cara, a fotografia, para mim, por exemplo, não sei até onde vai, mas eu sei que ela é uma ferramenta extremamente útil para promover acessos, para mostrar para pessoas que ela pode ser muito mais do que aquilo que às vezes ela mesma imagina. Então, assim, fotografia, vídeo hoje para mim, ele é uma ferramenta para ajudar a transbordar aquilo que é o meu propósito, mas ele não é o meu fim. Então, Rodolfo, você vai depender de foto, vídeo, por exemplo, pro resto da vida? Cara, não. Porque isso é uma das ferramentas que eu carrego. Então é como se fosse um jogo de RPG, onde cada personagem tem ali suas skills, tem suas ferramentas. Então é justamente isso, cara. Qual a ferramenta que Deus deu que é só você que carrega? Como que você vai tocar o mundo com essa mensagem? E outra, a gente olha para talento, né? A gente imagina os talentos. Mas talento é o dinheiro na Bíblia. Uhum. Então a gente tenta entender. Eu tava estudando isso, Rodolfo. E um recebeu 5. Qual que foi o que recebeu 5? O que chegou primeiro? Sim. O que chegou e o que voltou primeiro. Um recebeu 2. Os 2 tiveram o mesmo resultado. O Senhor falou, servo bom, fiel, foi bom. Sim. Deu certo. Mesma coisa. Então você que fica preocupado com a quantidade, Deus não está interessado nisso. Sim. Porque pro que multiplicou, pros 2 que multiplicaram, ele falou a mesma coisa. Sim. Agora aquele que enterrou o dinheiro e falou pro Senhor, se eu ouvir falar que o Senhor é mau, o Senhor não sei o quê, o Senhor não sei o mimizento. O cara que enterrou, Deus tirou daquele e entregou pro que mais tem resultado. Uma pergunta, então. Por que Deus tirou daquele e entregou para o que tinha mais resultado e não entregou para o outro que também for servo bom e fiel? Você sabe isso? Você entende essa linha de raciocínio? Cara, porque... Porque se fosse pela justiça, cara, o outro tem menos. Deixa eu dar para ele. Ele também foi um servo Não, mas bom. a justiça do reino não é essa. Aí que tá. Aí entra o ponto que é o porquê que nós devemos sempre estar nos capacitando. Porque ele não deu pro outro porque o outro era só bom. Ele deu o outro Porque tinha mais capacidade. porque tinha mais habilidade em cuidar daquilo.
Ou seja, era um melhor administrador em maiores talentos, vamos falar assim, em grandes fortunas. E outra, ele ainda falou que ele foi fiel no pouco. Exato. 5 talentos não é nada. Às vezes Você aquilo que a gente entendeu? pensa que é muito, não é. Então, cara, quando eu percebo isso, eu falo, então não é só porque eu sou bom. É porque além de eu ser bom, eu me especializei, eu me capacitei. Eu fui fazer, muitas vezes, aquilo que ninguém quis fazer, que é buscar novas formas de entregar o meu conteúdo. E aí, quando eu percebo isso, eu falo, cara, aí a conta fecha. Porque não é só porque, eu recebi porque eu sou bom, por mérito, porque, é legalzinho. Não. É porque realmente eu fiz por merecer. Eu fui lá, eu acordei antes de todo mundo, eu me especializei, eu li livros enquanto o pessoal tava querendo ir pra churrasco, pra balada. Então, a minha jornada, ela tem que condizer com aquilo. E é isso que eu acho mais incrível, porque de uma parábola pequena, curtinha, olha o que a gente tira. Muito louco. Muito louco. É muito louco. E aí essa que é a mágica da Bíblia, porque você fala, cara, a Bíblia só fala de Deus e tal, não fala de empreendedorismo, não fala de evolução pessoal. Cara, isso é o quê? E, cara, vai muito além. Entra até num contexto político. Exato. Na hora que Jesus, né, conta essa parábola, ele fala de um talento, ele fala, era melhor que eu tivesse dado para os banqueiros. Exato. Ou seja, se nós não nos posicionamos, aquilo que é o dinheiro, ele vai para a mão das pessoas erradas. Entre aspas. Não é errada. Sim. Mas vai para a mão das pessoas que, cara, estão ali para controlar o sistema. Exato. Então, quem se posiciona recebe, quem enterra não recebe, e ou esse dinheiro vai para o que está se posicionando, ou vai para o que está governando a situação. A massa. A massa. Então, Exato. já está escrito, isso acontece até hoje. Aí que tá. E é esse que é o ponto que eu volto e agora a gente cai no começo da nossa conversa, que é o porquê a narrativa ela é tão importante. Por que o brand é tão importante? Porque se você não entende isso, você está sendo só a massa de manobra. Total. Quando você entende que para você viver tudo isso, para você conseguir desfrutar de tudo isso, você tem que se posicionar realmente, aí você entende a importância da narrativa e do brand. Aí você entende que, cara, eu tenho que falar, eu tenho que transmitir a minha mensagem. Faz sentido isso pra você ou não? Lógico que faz. Que na realidade não faz sentido qualquer outra coisa. Tipo assim, qualquer outra coisa que uma pessoa viva, que ela não assuma um controle, que ela não lidere a vida dela, que ela não entenda um propósito, que ela só fique lá vivendo a primeira camada. Porque o que é a narrativa? É você sair de uma primeira camada. Quando eu falo que tudo é intencional, tudo é intencional. Eu vou construir a minha vida de forma intencional. Exato. Eu acesso o sangue do Cordeiro, eu acesso a mesa do Pai e eu vivo isso com intensidade. E eu entendo os porquês das coisas. A gente está se aprofundando aqui numa parábola que tem quantos... Nossa. Só que a narrativa ela tem esse poder. Exatamente. E a gente não está falando de teologia da prosperidade. A gente está falando de viver a mesa. De desfrutar, é outra pegada. Que aí você entende que você fala, cara, eu tô abrindo mão muitas vezes de clientes momentâneos para justamente ir atrás das pessoas que entendem o que é legado, o que é propósito, o que é futuro. Porque o cara, ele também tem que vir com essa mentalidade de fé no sentido de, eu vou plantar esse projeto hoje e eu sei que não vai ser amanhã, mas eu sei que ele vai vir. E aí vem uma frase do Joel J que eu acho animal, que é o trabalho devolve. Essa frase eu escuto sempre do Joel. E é muito legal por conta disso. Cara, não tem essa de falar que eu vou me esforçar e não vou ser recompensado por isso, porque ninguém vai ver o meu valor. Cara, só faz. Mas é justamente o que o cara da Uma Moeda falou. O senhor não vê o valor, o senhor tira, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, o cara chegou vitimizando. O senhor colhe onde não planta. Exatamente, é o vitimista. É o vitimista. Quando a gente acessa essa sabedoria, a vida começa a ter outra ótica. Só que, cara, é uma parada que acontece na minha vida, Rodolfo, que é muito interessante. Porque eu sinto a necessidade de limpar o coração e estar conectado com o Espírito Santo, estar ouvindo, tirar os ruídos. Porque senão, irmão, como é que você vai discernir qual projeto você deve ir? Exatamente. Porque, por exemplo, esse projeto de Dubai,
a pessoa que eu tava negociando era cristã, era de valor, era tararato, tudo aquilo. Ou seja, tudo certo, tudo bonitinho. Tudo bonito. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Só que o exercício é estar com o coração limpo. E aí que tá. Vamos usar outro exemplo que eu acho muito louco também na Bíblia. Você sabe quem que é um dos maiores exemplos de tirar esse ruído na comunicação? Quem? Você pega a mensagem de quando Samuel ele foi deixado no templo, a história dele. A mãe dele deixa ele no templo pequeno e tudo mais. E aí ele estava lá servindo ao profeta. E aí ele escuta uma voz. Samuel! Diz que ele sai correndo, levanta, chega até no profeta, não vou lembrar o nome do profeta agora, mas ele chega até o profeta e fala, senhor, o senhor me chamou? Ele falou, não, volta a dormir, não te chamei. Aí ele volta para a caminha dele, ele deita novamente, e aí a segunda vez, Samuel, ele sai correndo, vai lá de novo no profeta e fala assim, o senhor me chamou? No sacerdote. Ele fala, não chamei. Ele fala, volta lá e deita. Na terceira vez, a Bíblia fala que o sacerdote ele entendeu quem que estava chamando Samuel. E aí ele instrui Samuel. Fala, olha, volta para sua cama e a próxima vez que você ouvir isso, a sua resposta é, Senhor, fala que seu servo ouve. E aí foi a primeira comunicação que ele teve com Deus. Só que aí anos se passaram e aí você vai ver que ele chega e Deus manda ele ungir um novo rei. Ele chega na casa de Jessé, coloca todos os filhos de Jessé na mesa e todos os filhos de Jessé, ou seja, os ruídos, todo mundo ali bonito, formoso, bem educado, com aparência, ele tem discernimento e ele fala, cara, não é nenhum desses. Tá faltando um. Aí Jessé fala, não, mas tá aqui. Ele fala, mas tem certeza? Não tá faltando nenhum. E aí é onde aparece Davi na história, que ele manda buscar Davi. E aí é o que é louco, que é o que eu te pergunto. Será que a gente tem noção realmente e tem o discernimento do tom de voz do Espírito Santo? Porque olha que louco, esse cara um dia ele foi ensinado quem era e aprendeu a se comunicar. Mas ele cresceu tanto, evoluiu tanto nisso, que com o passar do tempo ele não tinha mais dúvida. Não existia mais ruído na comunicação entre ele e o Espírito Santo. Ele sabia quem que era. Por quê? Porque ele não conhecia de ouvir falar mais. Ele andava com ele. E isso pra mim é louco demais. Nessa distração, nesses ruídos. Então, cara, qual que é uma chave pra mim pensando nisso? Não é fazer nada pra Deus. É só andar com Deus. Andar. Simples assim. E aí, volta no que a gente estava falando. Quando eu construo uma narrativa, ao meu ver, pensando nisso, não é porque eu quero influenciar o mundo e fazer a cabeça das pessoas. Não. Eu só tenho algo que pode ajudar as pessoas. E isso a gente fala num quesito cristão, né? Sim. Porque quando a gente fala de construir narrativa, o outro lado, ele constrói muito bem. E ele está se posicionando. Então a gente tem que construir narrativa, não é num quesito de, vou construir e etc. Não, é uma obrigação. É que as pessoas elas estão confundindo o termo. Porque assim, estão achando que narrativa é só algo ruim. Por quê? Só escuta essa palavra vinculado com coisa ruim hoje em dia. Sendo que não. Ali, a narrativa... Narrativa é tudo. É tudo. Qualquer filme, qualquer história, tudo Exato. É narrativa. E a forma como você conta para as pessoas se encantarem. O que eu quero dizer é o seguinte, é porque o mal usa muito bem a narrativa. Exato. Ele usa muito bem. Ele se apropriou disso. Ele usa muito bem. E aí, quando eu falo, das minhas quesitos, que quando eu tomei a decisão de partir para esse caminho, de selecionar pessoas certas, de, não ligar tanto pra grana, por mais que eu entenda que vai ter muito fruto e já tá tendo muito fruto, é porque a gente precisa ser o sal da terra. Tem que ter holofote em quem merece holofote. Só que se você não tá tendo holofote é porque você não tá se movimentando. Talvez você não tenha as ferramentas certas. Então, o meu propósito aqui é falar assim, ei, acorda. Se você não se posicionar, tem o banco, lembra da parábola que vai se posicionar. Uma coisa puxa a outra. Tem alguém que vai se posicionar e que vai controlar. Quando a gente fala de céu, as pessoas pensam em religião. Eu penso em reino. Sim, exato. É um reino. Aqui na Terra também é um reino.
E aí, você vai governar? Quem vai governar? Sim. Então, é um jogo de narrativa, é um jogo de branding, e a gente está falando muito mais aqui do que uma simples empresa, do que simples um posicionamento. Sim. A gente está falando de uma construção de um macro muito maior. E quando a gente afunila, quando eu falo de que eu sou especialista nisso, é porque o meu objetivo de vida é jogar o holofote nas pessoas certas e nas empresas certas, no movimento certo. Agora vem uma segunda pergunta, então. Como que um cara que está assistindo a gente, que ele sabe que ele tem uma mensagem forte para trazer para o mundo, como ele dá o primeiro passo nessa jornada? Porque assim, ó, é um cara que ele não faz ideia de como começar a construir uma narrativa, que ele não sabe como entregar essa mensagem. Ele sabe que ele tem uma mensagem, ele sabe que essa mensagem ela é poderosa, mas ele não faz ideia de como embalar isso, de como dar os primeiros passos dele nisso. Como que ele pode fazer? Eu acho que o primeiro passo é realmente sentir isso no coração. Tipo assim, não adianta eu chegar pra uma pessoa que não tem vontade de falar, que não tem vontade de construir e falar, meu, você tem que fazer. Não, o primeiro passo tem que vir uma vontade de dentro. Eu preciso ser luz. O Espírito Santo tem que tocar em você e falar, meu, eu tenho que fazer. E se a pessoa não for cristã, por exemplo, Show. E se a pessoa não for cristã? O que você vai estudar? Qualquer um, sendo cristão ou não. Você vai estudar primeiro passo, jornada do herói. Legal. Primeiro passo. Como é que funciona uma jornada do herói? Como é que funciona essas questões? Então, jornada do herói, todo mundo tem que se identificar com você. Você tem que contar uma história que se identifica. Eu vou trazer o exemplo do Lula. Você falar que você vai ter comida na mesa, todas as pessoas que não têm comida na mesa ou que não tem picanha na mesa vai se identificar. Exato. Então, o primeiro passo é a identificação. E a pessoa tem que identificar com a sua jornada. Sim. Então, por exemplo, o Lula, ele é um cara que as pessoas batem o olho nele e identificam, ele é um cara pobrezinho, que saiu lá do quê, do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já bate identificação. Aí ele tá falando que ele vai me proporcionar eu viver essas coisas que eu não vivo e que eu ainda assim posso ter a minha causa. A vida é triste pra mim. É. Então você tem que construir uma narrativa baseada em quê? Jornada do herói. Quem você é, quem sua empresa é e quem que é o líder do movimento. Antes de você chegar nisso, eu só vou dar um parêntese aqui, porque assim, ó, se você não é cristão, por exemplo, não acredita em nada, não tem nenhuma fé espiritualista, por exemplo, nesse sentido, Rodolfo, mas eu não acredito em Deus, então como que o Espírito Santo vai me coordenar? Simples. Acredita então só na sua intuição. Acabou. Vamos trocar o nome de Espírito Santo aqui pela sua intuição, que você vai basicamente chegar no mesmo lugar, só para você entender a linha de raciocínio da conversa, tá bom? Então, agora, voltando para a jornada do herói. Jornada do herói. Então, toda jornada tem um herói, certo? E aí, o herói, ele sempre começa naquela buscando um objetivo. Qual é o objetivo que você vai contar para as pessoas? O que tua empresa vai fornecer? Você tem que entender da jornada do herói, trazer para tua vida e para tua empresa. E aí, qual que é a sacada, Rodolfo? A sacada é entender que você não tá lá como herói. Você tá como guia pro herói, que é o teu cliente. Uau. Aí faz a diferença. Então você tem que entender a sua jornada do herói e a jornada do herói do teu cliente. E aí você deixa o cargo de ser herói e começa a ser guia. Já assistiu o Rei Leão? Sim. Daquele momento que o macaquinho dá a cajadada na cabeça do Simba e ele Sim. acorda. Essa que é a nossa função como quem está prestando um serviço, quem está prestando alguma coisa, oferecendo um produto. A nossa função é despertar quem está consumindo para ela se tornar o herói da vida dela e alcançar o objetivo dela. E o cara que ele tá na ponta realmente, ele quer realmente transmitir isso pro mundo, mas ele ainda não conhece ninguém de perto dele que consiga fazer isso. Como que ele faz para achar um profissional assim hoje? Cara, eu não sei se eu tô muito dentro de uma bolha, mas, cara, isso que eu faço, eu não vi muita gente fazendo, não. Exato. Tipo, isso que eu faço é a minha construção de vida. Tipo, eu criei esse produto que eu dou uma imersão. Então, eu começo pela imersão, a gente aprofunda no que é a vida da pessoa, no que ela acredita. Depois disso, só depois disso nasce o produto, nasce a narrativa, porque tem muitos pilares para construir uma narrativa. Tem muitos pilares para construir um movimento. Então, depois disso, a gente começa a executar com produção audiovisual para depois ir lá na frente cada vez mais colher o fruto. Mas por que você não começa isso direto já no audiovisual? Por que faz sentido para você
o cara ele primeiro passar por uma imersão? A gente conversou um pouquinho, eu entendi isso, faz sentido. Eu quero que você compartilhe isso realmente, porque, cara, pra mim fez muito sentido trazer esse nível de consciência para as pessoas. Então, por que que antes de sair executando um serviço, primeiro você traz a pessoa para perto? Cara, porque a gente precisa ter um mapa do que a gente vai fazer. Se eu só vendo o audiovisual, essa pessoa vai fazer o que com esse conteúdo? Primeiro ponto é agora de estratégico. É estratégico. Se eu só te entrego esses vídeos, você vai gastar uma grana boa nesses vídeos. E você não tem uma condução de começo, meio e fim, ou de uma visão de futuro, você vai torrar dinheiro. Você não sabe como usar. Você não sabe como usar. Exato. Então a gente vai ter um mapa estratégico. Esse é o primeiro pilar da minha imersão. Primeiro pilar não, isso é a conclusão da minha imersão. A pessoa tem na frente dela um mapa estratégico, que é só ela olhar para aquele mapa que qualquer coisa que vai sair da boca dela é estratégico. Uau. E vai ser natural. Tipo, eu não preciso pensar. Esse mapa, ele é natural. Eu vou ligar os pontos e falar, cara, eu preciso falar isso, isso, isso. É natural. Porque, primeiro, a gente entendeu quem você é. A gente entendeu as suas habilidades. Isso é o processo da minha imersão. A gente entendeu o que os concorrentes estão fazendo. E a gente entendeu quem é o teu público. E, através disso, nós construímos uma narrativa. Cara, então vamos lá. Vamos nesse passo a passo de novo. O primeiro passo, entender quem você é. Aquilo que você vai fazer no mundo. Pesado. E isso é o primeiro pilar. Porque assim, eu já fiz várias imersões. Quando a pessoa não tem um porquê forte, ela não dá sequência. Uau. Se ela não tem, e eu identifico na primeira. E aí a minha função na imersão é questionar ela tanto. É questionar não, é trazer clareza. É fazer perguntas para que ela descubra o propósito. Isso que pra mim é o mais animal da minha imersão, irmão. É fazer a pessoa descobrir o propósito de vida dela. Cara, se eu pegar os depoimentos aqui pra te mostrar, mano, a galera chorando. Que animal, E, cara. tipo, isso eu não posso, não falo nada, porque, Sim. tipo, ainda não é o momento. Talvez seja agora, né? Mas, assim, cara, chorando porque descobriu. Porque agora não precisa mais ficar, sabe, fazendo muita coisa. É claro, é fácil. Quando você tem um fogo que alimenta a tua alma, irmão, Ninguém te para. ninguém te para. Então, o meu primeiro passo é acender esse fogo. É como uma faísca. Eu não sei o que tô acendendo, no sentido assim. O mérito não é meu, é do Espírito Santo, mano. Eu só tô ali como um... Agora, se vai pegar uma chama gigante, é contigo. Exato. Então, teve casos de eu fazer uma imersão que o único propósito da pessoa era ser famosa. Não deu sequência, mano. Claro. Motivo Aí, errado. sabe o que eu falei pra pessoa? Eu falei, sabe que você tem que investir? Investe em viagem, posta viagem. Acabou. Acabou, porque a galera vai surtar nisso. A galera gosta de acompanhar, vai dar certo. E você vai alcançar o que você quer. E vai ter umas experiências legais E vai ainda. ter de mundo, que, porra, viagem é massa pra caramba. Exato. Expansão de consciência. Então, o primeiro ponto é saber quem você é. Segundo ponto da imersão que você falou. A gente tem que entender a tua habilidade e a tua paixão. Uau. Aquilo que você faz muito bem e aquilo que queima no teu coração. Então eu tenho a tua história, eu sei o que faz sentido pra você, eu sei o teu propósito, quais são as suas habilidades e dentro dessas habilidades o que mais move você. Tipo, por que o Rodolfo faz foto e por que isso queima no coração dele? Então a gente vai juntar esses pilares. A gente vai ver todas as possibilidades pra gente executar através disso. Porque às vezes, tipo, a gente descobriu que o Rodolfo, cara, o que ele mais curte é o processo antes do ensaio, que é conversar com a pessoa que tá na frente dele e construir todo o posicionamento que nem você já faz, ou, destravar a pessoa ali para que naquelas fotos ela saia e ela se veja de uma forma espetacular e que desbloqueie ela. Então, parte do processo de venda, se a pessoa não tem esse nível de consciência, é eu incluir no produto dela isso. Uau. Talvez ela nem perceba que ela faça isso, assim como eu não percebia quando eu produzia só vídeo. Exato. Por isso que eu fiz a imersão. E aquela coisa, quem tá de fora consegue enxergar muito melhor. Muito melhor. Caramba. Então, através disso, eu vou construir parte do produto, porque a gente vai ver as possibilidades. Sim. É para ver possibilidade. E aí, análise de concorrente. O que os concorrentes estão fazendo? O que eles estão construindo? Aonde que eles estão acertando? Onde que eles estão errando? O que eles estão vendendo? Quem que está consumindo esse produto? Porque também não adianta nada eu criar um produto que, cara, não tem estudo de mercado. Aí é estratégico mesmo, porque a gente está falando de investir uma grana mesmo. Claro. A gente está falando de alto investimento. E nesse processo, não dá pra gente torrar dinheiro à toa. Concordo. Então, se eu tenho o teu propósito, se eu tenho as tuas habilidades e eu estudei o mercado, como que vai dar errado? Não tem. A conta fecha. A conta fecha. Exatamente, cara. E após isso eu vou para narrativa.
E aí eu vou criar um produto que nunca houve antes. Aí que é o louco, porque assim, ó, até então, quer dizer, em nenhum desses momentos a gente falou de marketing. Não. É isso que é louco. Então a galera tá preocupada em marketing. Cara, Que se você for ver na hora que eu construo o mapa, tem um momento da oferta disso que a gente está construindo. Que eu vou ofertar. Eu não estou ofertando um produto. Vamos supor que o produto é um ensaio, mas eu construí uma narrativa X, que vai mudar a vida da mulher. Eu estou ofertando a ferramenta que vai fazer ela mudar de vida. exato. Irmão, quanto isso vale? Não, exato. E outra, você não tá fazendo isso só realmente para ganhar o dinheiro. É pra Não, mudar de vida. é porque você realmente tem algo que pode ajudar a pessoa a mudar a vida dela. Então, você acredita tanto nisso que você deu o seu melhor naquilo. E a narrativa é a forma da pessoa ver isso. Exatamente. Então, nessa narrativa, a gente entende vários pilares. Quem que é o líder do movimento? Quem que é o que a pessoa... Daí a gente desenha a persona também. Então, assim, a gente passa um tempo só entendendo a vida de quem quer... Antes de eu oferecer um produto, eu entendo o que a pessoa precisa na vida dela. E aí, só te cortando rapidinho, mas aí que eu falo que é o ponto que fala, cara, às vezes o cara começou profissionalmente se jogando no mundo e ele não cuidou dessa parte básica primeiro. E aí, beleza. Ok, a gente entende que as empresas, para elas darem o primeiro passo e existirem, elas precisam se jogar. Mas para ganhar escala, ganhar visibilidade e ganhar essa estrutura realmente de visibilidade, aí você precisa dar um passo atrás. E eu não digo nem um passo atrás, mas dar uma segurada para cuidar desse alicerce. Porque tudo isso que você está me falando, cara, isso tudo, ele gera uma exposição que é surreal. Só que se a pessoa faz isso sem ter consciência de onde ela vai chegar e o que ela vai alcançar com isso, ela cai. E sabe o que eu quero alcançar quando eu faço esse processo? A gente volta pro primeiro pilar. O que queima no coração da pessoa. Que é isso que é o que queima no seu. Uau. Porque se eu não alcanço isso, tudo é inútil. Tudo é vaidade, como disse Salomão. Concordo. Tudo é vaidade, mano. E aí eu já fiz movimentos errados de colocar holofote em quem não merecia holofote. Irmão, a merda é grande. Cara, isso acho que foi uma conversa que a gente teve também, falando sobre alguns lançamentos e tudo mais, que aí você até me perguntou, né? Falou, cara, então por que você não pega isso que você tem na mão e lança mais pessoas? Que foi que eu falei, cara, não adianta. Não adianta eu pegar só queimar cartucho pra gente que não sabe o que quer fazer, não sabe onde quer chegar. Beleza, eu vou dar visibilidade, vou ganhar dinheiro, mas é só isso? Tipo, é raso. É raso. E aí não tem continuação, não tem movimento. Ou é um movimento. A intenção de construir tudo isso é para que isso se torne maior que isso. Entendeu? É um movimento constante que, cara, por exemplo, dos movimentos que a gente está construindo. A gente fez uma palestra presencial, um workshop presencial, a gente trouxe as mulheres. E aí, disso, nasceu o termo chamado leoa, naturalmente. Então elas falaram na palestra, você se tornar uma leoa. Só que isso não fazia parte da nossa narrativa. Só que, cara, essas mulheres pegaram tanto isso pra si, que a gente já fez o movimento e agora, leoa, se tornar uma verdadeira leoa, é o lema do movimento. Caramba, pesado. E aí quando a gente vai olhar pro arquétipo da leoa, o que a leoa faz, o que o leão significa na Bíblia, o que, cara, tudo fecha. Porque é um movimento. Eu não tô preso a ficar quadradinho. Eu tô preso a ver as coisas tomando forma conforme elas vão acontecendo. E aí mora o tesão, Rodolfo. Cara, isso que você acabou de falar, aí você vê como Deus vai ligando as coisas. Foi base da primeira conversa que eu tive com o Thiago no podcast. Olha só. Falando sobre propósito. Que eu fiz uma pergunta pra ele, falar, cara, e aí, propósito faz sentido pra você a pessoa ficar parando a vida dela pra procurar propósito? Ele falou, não. Basicamente, ele falou, não. É muito melhor que ela continue fazendo a vida dela, fazendo o que ela nasceu pra fazer, que aí ela vai descobrir o propósito no caminho. Que é exatamente isso que você falou. Ela estar em movimento, ela descobriu tudo isso. O que precisa, na minha concepção? A chama. Uau. Acessar a chama. Se acessou a chama, fica em paz. O propósito vem. Vem. Porque você já tá nele. Nossa.
Aí é o ponto que você acessou a chama, o propósito vem. Que você tá nele. Você já tá, É né? isso. Você já tá vivendo. Isso é mágico. Então, quando a gente fala de viver uma vida no propósito, e aí a gente pode entrar em ótica cristã, que é a minha, irmão. É acessar a chama do Espírito Santo. E o que for pra fazer, Rodolfo, eu não tô preso se eu vou ser videomaker, se eu vou ser lançador, se você é estrategista, se eu vou ser o cara do branding, do marketing. Só tô preocupado em servir ao Espírito Santo, irmão. E Simples se ele assim. mandar eu largar o barco, eu largo. Pesado. Irmão, eu não tô interessado em mais nada. Eu não tô interessado em mais nada, mano. Essa é pra minha vida. Eu fiquei muito tempo buscando muitas coisas no sentido... Sempre andei com Deus. Mas quando eu acessei esse nível que você não tá mais nem aí pra nada. Cara, o que o Espírito Santo você mandou, eu faço. Você mandou aí no podcast amanhã, caralho, eu tenho que gravar. Eu vou. Que foi o que aconteceu com a gente. Te chamei em cima da hora, você falou, cara, amanhã, bora. E aí pegou seu carro, veio, viajou aqui. E eu tenho certeza, cara, que esse papo tá abrindo a cabeça de muita gente, abrindo a mente de muitas pessoas. Porque isso que volta, que eu te falei até um pouquinho antes da gente começar, falou, cara, não faz sentido eu ter um podcast só pra falar groselha, como o Joel também disse, só pra falar por falar. Ok, vão ter conversas que vão ser mais descontraídas, que vão ter conversas sobre outros temas e tudo mais, mas, cara, não tem como uma conversa dessa não ajudar uma pessoa a enxergar a vida dela de forma diferente. E aí é isso que queima em mim. Porque é essa a pegada. Porque você fala, cara, não é só pra perder o tempo, não é só pra entreter a pessoa por uma hora ali de conversa e isso basta. Cara, o jogo não é esse. A brincadeira vai muito além. E esse nível de profundidade, Rodolfo, a pessoa tem que querer acessar. Não é, a gente tem um preço que a gente paga aqui quando a gente fala desses temas, é provavelmente não viralizar. Sim. Provavelmente não ser o maior podcast. A gente vê hoje qual que é o maior podcast do Brasil, Pode Pá. Pode pá. Você vê o raso que é. Sim, sim. E eles escolheram aquilo. É proposital. Claro. É proposital. O É Pode intencional. Pá é intencional. Tudo ali é intencional. Ou seja, eles criaram essa narrativa. 100%. Cara, o Mítico é filho de pai militar, irmão. Eu acompanho o Mítico. Eu sou do YouTube, eu tinha 13 anos, irmão. Eu sou do YouTube porque eu produzo pro YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu gravei com 13 anos e fiz milhões de visualizações. Caramba. Então eu acompanhei esses caras. Aquilo é narrativa. O Igão talvez ele seja aquela pessoa. Sim. O Mítico não. Tanto é que o Mítico a gente vê que ele sabe se policiar mais no que ele vai falar, nas brigas que ele vai entrar. O Igão já solta tudo e não tá nem aí. Exatamente. E aí que tá. O holofote tá aí. Você vai querer entrar. Não vai dar pra pegar, né? Aqui em cima. Você vai querer entrar pra debaixo dele ou não. Porque se você não entrar, alguém vai entrar. Esse exemplo seu, aqui ó. Aqui você tá na luz, tá fora. Só que se eu tô fora, eu tô quietinho. Ninguém tá falando nada. Tá confortável. Irmão, a promessa de Cristo é que a gente vai ser caçado. É. E aí eu fico louco. Quando eu penso em talento, sabe o que eu penso? Nas coisas que eu faço, nos meus talentos. Eu só penso assim, talento. Tá devagar. Tá devagar ainda. Preciso fazer mais. Caramba. Eu quero ver Jesus voltar, irmão. E aí quando a gente fala de propósito, por isso que a gente começou falando de narrativa e aqui e tudo mais. Eu não tô mais preso a ser o cara da narrativa, ser o cara do branding, ser o cara do marketing que fatura milhões. Eu tô preso em ver o meu Jesus voltar. E, cara, se eu puder ver esse cara voltar, melhor o fim do que o começo, irmão. Exatamente. Tem aqueles que vão colher antes, vão colher... Tem gente que ficou pregando o evangelho a vida inteira, mano. E só tava começando. Sim. Teve uns caras que morreram pra isso. Os apóstolos, eles só estavam no começo ali. Irmão, agora a gente tem a maior ferramenta que é a internet. Tá escrito que Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir falar dele. Exato. Irmão. E aí é que muita gente fala assim, ai, mas eu posso ficar tranquilo, porque, até todo mundo ouvir falar dele vai demorar bastante, porque ainda tem um monte de
lugar, por exemplo, da África que nunca ouviu falar de Jesus. Pelo contrário, começou lá. Começou lá. Começou. Se você for pegar o mapa bíblico, cara, Egito é o quê? Egito é o quê? Egito tá lá desde o início da Bíblia. Gente. Egito é onde começou o povo. Irmão, Cara, é louco. E aí você fala assim, será que não tem mais um lugar que já não ouviu falar dele? exato. E aí quando eu penso, Rodolfo, que talento é porque, irmão, a gente precisa construir cidades na África. A gente precisa ajudar a galera aqui no Brasil. A gente precisa criar coisa, mano. E a gente precisa de dinheiro. Sim. Então, meu coração só mira nisso. Que como que eu consigo, e aí que eu tô em vários projetos, como que eu consigo cada vez mais arrecadar para movimentar, para alcançar pessoas, mudar a vida de pessoas, apresentar o nosso Senhor e realmente impactar. Então, eu não sei se você já falou na sua vida, você já falou que você já sonhou em ser bilionário? Bilionário, não. 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 A única maneira de... Ainda não. Ainda não. Mas, cara, pensa o que significa ser bilionário. Quantas pessoas estão sendo impactadas pela tua vida? Sim. E como você pode apresentar o reino sendo um bilionário? É totalmente diferente o acesso. Imagina você construir uma cidade na África. Você poder estar presenciando. Quanto que custa para cavar um poço? 100 pau. Tá aqui. Toma. E você vê aquelas pessoas tendo água e brincando com a água. Mas você viu o que aconteceu com um youtuber americano por conta disso? Eu não vi. Ele foi cancelado porque ele pegou o dinheiro próprio dele e abriu 100 poços na África. E mostrou isso e falou assim, ó, dinheiro público eles não querem fazer. Eu com meu dinheiro pessoal fui lá e fiz 100. No sentido de realmente motivar a galera que dá pra fazer, dá pra ser feito. O cara, ele sofreu cancelamento Irmão, porque a galera quer calar quem faz. Irmão, é a promessa. Tá escrito na Bíblia. Exato. Você vai ser caçado, irmão. Você vai ser caçado. E aí que tá. Por que, então, fazer? Por que então fazer? Porque, Irmão, se a minha recompensa é ser caçado, por que eu vou sair da minha zona de conforto? Quando você tá de olho em algo que é eterno, irmão. Eu não tô de olho nessa vida aqui só. Ou seja, você tá entendendo que a recompensa é muito maior. É muito maior. Então Exato. fica fácil fazer. Quando eu penso, mano. Pensa o céu. Você vai querer entrar no céu. Tem o portão do céu. E tá lá. Você tem que correr uma corrida. E é essa vida. E é o acesso ao sangue do Cordeiro. Quem você quer junto com você? Mano, eu só consigo ver a cena da minha esposa, os meus filhos que estão só nos planos divinos, estando de braços abertos para me receber, e eu passando aquela entrada, pegando meus filhos no colo, dando um beijo na minha esposa, olhando para os meus amigos, olhando para aquela multidão, e eu falo, cara, eu vou viver essa eternidade que é um reino. Exato. Não tem outro sentido pra mim na vida senão esse. E o meu maior medo, mano, o meu maior medo é chegar lá de frente com o cara e ele virar. Você poderia ter feito mais, né, Douglas? Pesado. Você poderia ter feito mais, mano. Então quando eu falo que eu tô disposto a abrir mão de qualquer coisa, mano, que eu não tô nem aí, tipo, pro que eu vou fazer. Eu não tô nem aí porque, mano, se é branding, se é narrativa, se é vídeo, se é outro barco, irmão. Eu não tô nem aí, velho. Eu tô lá, eu só quero acessar essa porta divina e ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel, porque você fez. Pesado. E eu não aguento mais, mano. Se não é viver uma vida assim. E aí eu te falo assim, ó, novamente. Você lançar pessoas o propósito? É você fazer vídeo pra pessoa o propósito? Não. O propósito é você tirar a pessoa da zona de conforto dela, mostrar um estado de consciência e falar pra ela, esse é o caminho. Vai. O detalhe é, você consegue fazer isso com muito mais ferramentas pra alavancar isso na vida da pessoa.
Então, além de só fazer, tirar desse estado de consciência raso e de jogar pra cá, você ainda consegue mostrar o passo a passo e dar recurso pra ela fazer isso. Então, isso... E outra, e o que ela vai fazer, Rodolfo, que é um dos movimentos que eu tô gerando, que eu sou sócio, já impacta milhares de mulheres. Uau. Não é sobre eu, não é sobre as experts. É sobre essas mulheres que vão mudar as gerações. Gerações, Rodolfo. O que a gente está fazendo não está impactando só aqui, nesses 100 anos de vida, não. Está impactando os filhos, os netos, os bisnetos. Aí eu te pergunto, é sobre dinheiro? Você tá louco? Só que agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tem como não ter a consequência do dinheiro quando você faz algo genuíno assim? O fruto nasce naturalmente. Ou seja, você está falando de algo que vai transbordar de uma forma surreal, sendo que o foco, desde o início, nunca foi pelo dinheiro. Irmão, quando eu comecei esse projeto, tava quebrado. De tanto negar que Deus tá falando, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, que você vai precisar de tempo. Eu tava caminhando no mar, irmão. E vendo a parada quase me afogando. E falando, eu devo estar louco. Eu devo estar louco. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Nunca foi sobre a grana, mas eu sei que é natural. E eu não tô de olho, eu sei que cada dia tem seu mal. Sim. Então Deus, mano, sempre vai prover no dia de hoje. Eu não tô interessado no amanhã. Por que eu vou querer milhões pra enterrar, irmão? Sim. Por que eu vou querer uma Porsche? Por que eu vou querer um helicóptero se não tiver propósito? Sabe por que eu quero um helicóptero? Você quer um helicóptero pra você? Sim. Eu quero pra eu poder estar aqui num lugar, preciso ver minha esposa. Em 1 hora, tá lá pra ver ela. Só pra isso, irmão. O acesso. Só pra estar com os meus filhos. Só pra viajar rápido. Exato. Só pra poder dormir com a minha esposa num dia que eu não poderia dormir. Sentar na mesa com meus filhos num dia que eu não poderia sentar. E aí eu sei que Deus vai entregar, mano. Mas Douglas, você tá louco, você não tem um helicóptero, espera pra ver. Mas aí que tá. Isso aí não cabe a gente, não cabe a nós. O projeto tá aqui. É o que a Bíblia fala. Você apresenta e ele executa. Cara, e aí que tá. O projeto é dele. Exato. E eu falo que é um pouco diferente do que você falou. Ele apresentou a visão. Sim. E você tem que executar. Sim. Só que não é sobre... Aí eu entendo o que você tá querendo dizer. Que não é sobre o como, é sobre a visão. Exato. Mas é o que a Bíblia fala, que o planejar é do homem e o executar é de Deus. Então, beleza. Ele te deu uma visão, você entendeu, beleza. Aí você planeja aquilo lá, você apresenta para ele e fala, pai, aqui ó, o projeto tá feito. Entendi o que você quis dizer. É a mesma coisa de quando o cara vai começar a construir uma casa, ele pegou o financiamento ali, ele falou, cara, eu não tenho ideia, mas eu quero ter minha casa. E aí ele vai, ele se aperta daqui, ele se aperta dali. Passou lá 4 ou 5 anos, a casinha dele ficou pronta. Aí você pergunta, cara, como que você fez? De onde você arrumou dinheiro? Ele fala, cara, não sei. É isso aí. Só consegui. Eu tive a visão. Ou seja, eu recebi a visão, vi que era possível, planejei e fui fazendo. Deus, ele vem com recurso. Bem. E é isso que é o mais louco, que assim, ó, quando você tem o propósito definido, você sabe o porquê disso e você caminha nessa direção, nego, só vai. Irmão, só que não é fácil. Sabe por quê? Eu vou falar de mim. Você deve ter passado suas paradas e você que tá passando aí deve passar também. Irmão, eu nunca tive problema com grana. Porque eu sou bom em branding. Sim. Então as pessoas sempre vêm até mim. Claro. E aí, imagina, você ouvir uma voz dentro de você falando pra você negar e todas as oportunidades e não gerar as oportunidades relacionadas àquilo que você geralmente faz. E aí você vê as coisas teoricamente dando tudo errado. E se eu quiser fazer grana é só abrir a boca. Sim. E eu só visualizando aquilo que Deus tinha. E falando, não, eu tô aguardando a oportunidade certa. Aguardando no sentido, é o meu processo de maturação. Deus não quer, não é tipo assim, é tudo no tempo de Deus. Não, Deus quer que você acelere as coisas. Sim. Então, no mesmo tempo, eu não tava não fazendo nada. Eu tava me conectando com pessoas, sentando em mesas, investindo em coisas, fazendo um monte de coisa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não tava interessado em fazer a grana. Sim, sim, claro. Que eu poderia fazer. E aí você vê as contas não fecharem. E aí você, mano,
preciso ajudar meus pais, mano, cadê a grana desse mês? Preciso pagar o boletão, 5 conto, não sei o que. Tá. Calma. Filho, vai dar tudo certo. Continua fazendo o que você tá fazendo. Porque o que eu tava fazendo? Gerando conexões e despertando pessoas. Como se manter firme quando a única coisa que você enxerga é uma luz lá no final do túnel? Como que você continua sendo que tudo em volta não te leva para lugar nenhum e a luz está distante? E outra, se você quiser acender uma lamparina agora, você acende. E se iluminar. Tipo assim, é um pouco até mais complexo. Tipo, você tem a opção. Você tem a opção de, eu sei o que eu posso fazer para fazer a grana. E aí que tá. Então, o que te manteve firme nesse propósito para você falar, cara, eu não posso desviar de verdade? Cara, eu fui muito abençoado com... Eu acho que é Deus, velho. Tipo assim, eu fiz a minha parte. Mas a todo momento que eu queria me desviar, é como se Deus me colocasse no lugar. Então, por exemplo, essa questão do projeto de Dubai. Tava tudo perfeito. Só que fechando esse contrato, eu tava um cara estressado, eu tava um cara bravo, eu tava um cara triste, eu tava mal, mano. E teoricamente seria a maior negociação da minha vida. E eu tenho consciência, será que isso é um bloqueio? Será que isso é uma sensação de não merecimento? Então eu tenho um nível de consciência alto. E eu tentando entender por que eu não estava fazendo sentido. E aí, irmão, na hora de fechar, na hora que estava tudo para dar certo, tudo começou a dar errado. Tanto pro meu lado quanto pro dele. Caramba. E aí Deus fez não fechar. Pesado. Porque não fazia sentido não fechar. Mas eu fiquei descontente, a pessoa ficou descontente, não deu certo. Entendeu? Aí entra aquela coisa, né? E aí nessa hora você briga? Não, você entende que o que ele faz é melhor. É por isso que só que você tem que entregar para Deus. Porque eu tava entregando. Eu falava, Senhor, se não for para ser, que não seja. Se for para ser, que seja. É uma confiança nesse nível. E, tipo, é aquilo que a gente falou de sentar na mesa. Tipo, é uma conversa, é um diálogo tranquilo, num sentido, eu confio tanto no Senhor que eu não tô nem aí. É isso. Então, se a gente pode ir refazendo até a resposta, irmão, como que a gente mantém? Sentando na mesa com o pai. Indo pro quarto com o pai. É assim que você se mantém, só assim. Se não for assim, por quê? Se você tá na mesa com o pai, você tá trocando ideia com ele. E aí, pai, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você começa a sentir um desconforto no seu coração. E aí o meu coração já não desejava mais aquele projeto. Eu só conseguia pensar, tomara que dê errado. Tomara. Meu Deus, isso aqui não pode dar certo. E aí como que meu coração fala isso? Aí você tem que fazer o exercício. Meu coração tá limpo? Tô entregando meu coração pra Deus? Porque na Bíblia fala, ao mesmo tempo que é pra gente seguir, é pra não seguir. Quando é pra seguir? É quando você limpa o coração. Então, aí entra um exercício de você todo dia estar em contato com Deus. Sentar na mesa. Então, todo dia, Deus, eu acesso o seu sangue. Deus, eu acesso a sala do trono. Deus, eu acesso essa mesa. Todo dia, oração. Com ação. Aquilo que eu falei de não tô gerando oportunidade, mas naquele sentido que eu te comentei. Porque eu tava sentando com a mesa num cara que... absurdo, tá ligado? Então, a oportunidade, elas são geradas. Cara. Ao mesmo tempo que eu não tô interessado em gerar oportunidade errada. Só para vocês terem uma ideia do pouquinho que a gente tá falando e um pouquinho das mesas que eu vou até me colocar nisso, que a gente teve acesso de sentar nos últimos 1 ano e meio aí. Cita alguns dos nomes de mesas que a gente fez parte ali, que a gente pegou conhecimento vindo diretamente. A gente sentou em algumas juntas, né? Cara, a gente sentou numa mesa que eu achei muito massa, que é do assessor do Whindersson Nunes. Esse dia foi muito louco, meu. Esse dia eu perguntei pro assessor, nem sei se eu posso falar isso. Ele é cristão, ele tá nessa batalha junto, eu perguntei pra ele, não sei se você lembra. A gente pode dizer, e aí entre linhas, usando coisas entre linhas, que existe o bem e o mal. A gente pode dizer, e aí a gente tava falando de uma pessoa específica. Não sei se você lembra. Lembro. A gente pode dizer que essa pessoa, ela cultua o mal e ela é totalmente direcionada ao mal de forma intencional.
Ele falou, sim, Douglas, eles estão fazendo muito melhor que a gente. Acorda! Exatamente. Acorda! Exatamente. Acorda, porque o mal tá agindo e você tá fazendo o quê? Essas pessoas que você pensa que é da grande mídia, que é só brincadeirinha, irmão, quando eu faço um stories falando que não é porque a gente Não acessou é. a fonte, mano. Essas coisas eu nunca falo pra ninguém, né? A gente não fala, né? Mas é porque, assim, a gente não é um achismo. Cara, foram pessoas de Quem peso. mais? A gente foi algumas, né? Junto. Cara, várias. Vamos pegar. Kaiser foi uma das Verdade. mesas. O Carlos Wizard. Carlos Wizard. Te juntou junto com o Carlos Wizard. O Davi. O Davi. Davi Braga. O pai dele, João Kepler. Mano. Olha as mesas que a gente teve acesso de estar ali junto, receber esse conhecimento, literalmente jantar com eles, os acessos e tudo mais. Cara, e é muito bom estar nessas mesas junto contigo. Cara, é surreal, cara. Porque aquilo que eu já falei pra você, eu ainda não sei que projeto, ainda não sei o que, mas tem algo. Tem algo. Eu acredito nisso também. Tanto é que, assim, mesmo tendo um pouquinho mais dessa distância de cidade e tudo mais entre a gente, mas é algo que conectou tão forte que eu falei, cara, você com certeza era uma das opções pra gente estar batendo esse papo realmente. E não só por conta de ser alguém que fala bem no microfone. Não, mas por alguém que carrega algo que realmente é pesado, cara. Quando eu digo pesado no sentido de, cara, é legal, faz sentido e é uma mensagem que, pra mim, eu gostaria que as pessoas ouvissem. Então esse é o tipo de papo que realmente é o que eu me imagino, porque assim, eu não falo que é porque eu tô começando isso agora também. Mas eu tô recebendo as pessoas que eu gostaria de ouvir realmente. Então esse é um papo que, cara, com certeza, mesmo se não fosse gravado, eu ia estar trocando essa mesma ideia. Eu ia estar batendo esse mesmo papo. Por que eu tenho certeza disso? Porque a gente já fez isso várias vezes sem estar gravando. Sim, tá. Então, esse podcast, basicamente pra mim, ele é uma das formas de eu pegar e dividir com o mundo algo que eu tenho desfrutado com pessoas que eu falo, cara, como que eu guardo isso só pra mim? E é muito forte, sabe, Rodolfo? Porque quando você fala esses nomes, quando você fala a intenção do seu coração, esses nomes que você citou, Kaiser, João Kepler, essa parada toda, a gente vê que é um mover de Deus. Sim. É completamente de Deus. É um mover, primeiro, nosso, de querermos estar nesses lugares e fazer o exercício de estar. Porra, pegar um carro, ir pra Americana, 2 horas, 1 hora de viagem, trânsito, não sei o que. Eu não moro lá, irmão. E é isso que acontece. Tanto pra você quanto pra mim, que daqui pra lá também é 1 hora de viagem. É um rolê imenso também. E você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Porque não é pela grana. Não é. E aí a gente senta numas mesas que também a gente tá, cara, de coração. E eu não sei se isso soa arrogância ou sei lá o que, mas eu não tô impactado. Exato. Tipo, eu não olho pro cara que tá na minha frente e falo, caralho, esse cara é foda, tá no nível. Não, eu entendo a sabedoria e eu quero acessar a sabedoria. A sabedoria. Mas, tipo assim, eu sou impactado com o mover de Deus. E o que eu quero entender é o mover de Deus na vida desse cara. Exato. E assim, quando a gente fala das coisas que a gente fala aqui, mano, eu não quero que você fique impactado comigo. Sim. Mano, acessa a fonte. Exato. E outra, não é porque eu sou fã desse cara. Pelo contrário. Mas se ele chegou onde ele chegou, existe algo na vida dele que eu posso modelar. Puta, aí você falou tudo. Modelar. Esse é o ponto. E outra, eu acho que o que todo mundo talvez... o que a grande massa não tem, né? É entender que aquele ser humano é um ser humano. Exato. E eu quero só aprender com ele. Exatamente. E eu quero ser, de alguma forma, amigo dele de igual para igual. Exatamente. Isso pra mim sempre mudou na minha jornada, Rodolfo. Eu sempre tive em mesas de famosos. Sim. Desde pô, eu gravei filme com 10 artistas famosos, eu almoçando com os caras, jantando com os caras. E eu sempre olhei pra aquilo e falei, mano, esse cara caga e peida que nem eu, velho. É. O que ele fez pra acessar isso? E o que eu posso aprender com ele e de alguma forma também colaborar? Porque eu acho que o intuito de sentar nessas mesas é pra que a gente de alguma forma possa oferecer algo também. Exato. E eu não tô lá pra ver o cara como uma pessoa e idolatrá-la.
Eu tô o cara pra admirar num sentido de que, cara, você fez algo muito massa, mano. Exato. E eu quero aprender com você, humildemente. E isso não tem nada a ver com ser fã. Não é ser fã. É justamente reconhecer que ele trilhou algo que é louvável. É louvável. E, cara, quando você... Mas você percebe que é uma linha tênue? Sim, total. Entre eu falar, não, esse cara é um ser humano normal, mas ao mesmo tempo eu admiro ele num sentido de que quero aprender com ele e eu acho muito massa e bato palma e falo, mano, faz sentido. Mas todos nós somos iguais? Mas é isso que muitas pessoas não entendem, por exemplo, quando eu cito algumas mentorias, uma mentoria específica maior que eu fiz e tudo mais. E Qual que foi a maior que você fez mesmo? Cara, eu fiz a mentoria com o Everton Rosa. Ah, absurdo. Absurdo. Só que quando eu falo isso para as pessoas, eu falo que eu não sou fã do Everton, a galera surta. É, porque como que você tá pagando dizendo que você... Esse é o ponto. Eu concordo com tudo que ele faz e a forma que ele leva a vida dele? Não. Eu concordo com o jeito que ele fez a fotografia dele? Não. Até porque a minha linha de fotografia, se você pegar a fotografia dele e a minha, você vai ver que a técnica é totalmente diferente. O que não tem como é eu negar o resultado que ele teve. Rodolfo, você idolatra o Everton? Não. Mas não tem como não reconhecer aonde ele chegou. E isso eu respeito, isso eu admiro, e mais do que isso eu paguei para modelar. Tipo, é uma parada que... É aí que tá. A gente dá valor ao que tem valor. Exato. Tipo, o meu coração não vibra em estar na frente do cara e aí, meu Deus, estou na frente do assessor do Whindersson Nunes, que é um cara maravilhoso. Sim. Mas o meu coração vibra e fala, cara, olha o coração desse cara e o que esse coração fez ele chegar onde ele chegou. O que eu posso aprender? Então, eu vou ser o cara que, é tudo, é ele no céu, na terra e tal. Não. E o mais importante de tudo isso é entender, cara, que tem coisa que vale a pena ser vivida e tem conversas que valem a pena a gente participar sem pensar só em dinheiro. Que muitas vezes a gente acha que não, só vou me envolver com a pessoa se ela me pagar. Só vou fazer tal trabalho se vier um pagamento bom, tal, ou se tiver uma mídia boa. E, cara, às vezes não é por isso. A gente acabou criando essa linha de relacionamento, essa amizade. Você nunca pagou em nada pra mim, eu nunca paguei nada pra você ainda. E olha isso que foi gerado. Tenho certeza, porque isso faz parte de experiências que eu já tive e tenho na vida, que vai surgir grana a partir dessa nossa amizade. Isso, pra mim, eu não tenho dúvida. Mas o fato é, a nossa amizade não começou pelo dinheiro. Não. Então, por que eu falo que eu tenho certeza disso? Porque vários outros amigos que eu também tenho, hoje eu vivo realidades de receber grana de projetos que eu fiz junto com eles e que diretamente quando eu conheci eles também não foi nada. Foi amizade genuína realmente e que hoje eu colho frutos de só ter sido íntegro e sincero de uma amizade. E, cara, eu tenho certeza que é isso que também vai acontecer com a gente. Por quê? Porque o caminho que começou foi o mesmo. Não foi no sentido de, não, ele faz algo que me interessa, eu vou lá e eu vou pagar ele só, e aí é um produto que eu vou comprar. Não. E eu acredito que essa doação da sua parte, cara, realmente esse propósito seu não tem como parar. Não tem como parar. Porque, novamente, volta ao assunto nosso. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta que vai ajudar esse propósito a chegar mais longe? Vai. Só que aí entra uma coisa que é muito pesada e muito importante. Esse dinheiro, muitas vezes, não precisa nem ser seu. O que é de Deus, ele vai chegar, ele vai fazer acontecer. Ou seja, o recurso ele envia. O recurso ele envia. Então, ver você falando, contando essas experiências, contando isso, essa paixão e tudo mais, só reafirma isso. E isso que é o mais legal, é saber que a fonte de tudo, ela é íntegra. E pra mim isso é muito louco. Agora, cara, como as pessoas conseguem te achar, conseguem te seguir, conseguem receber mais desse transbordar, aonde elas te acessam, onde elas conseguem receber conteúdo seu? Eu acho que o primeiro movimento é esse aqui. Se você chegou até aqui,
Porque assim, a conversa de 1h30, né? Fez muito sentido pra você. Se fez muito sentido pra você, por causa do Rodolfo, você já tá tendo acesso a essa conversa, tudo isso. E é só me chamar no direct e falar, meu, eu vi essa conversa, fez muito sentido. Eu tenho isso, isso, isso. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, vou falar a minha visão. Depender alguma coisa, a gente faz negócio junto. Porque o negócio é isso. É esse movimento. E é Douglas Baleroni, pô. Se você digitar no YouTube, tem meu canal aí, você vai ver vídeo meu de 12 anos atrás. Caramba. E eu preciso começar a transbordar mais, né, Rodolfo? Então, de repente aí começa um novo movimento da minha parte. Mas é que tanta coisa que demanda disso aqui, que às vezes isso aqui... Mas é isso que a gente fala, assim, ó. E aí volta nisso. Que eu também vivo isso de falar, cara, tem tanta coisa que a gente pode transmitir pro mundo que a gente muitas vezes passa reto. Não é que a gente passa reto. É que a gente tá fazendo tanta coisa em off que às vezes você fala, cara, agora não dá ainda pra parar. Claro que aí também pode ser um pouquinho até de falta de disciplina de falar assim, ó, isso também é importante. Mas se a gente for pegar pra ver, vamos usar uma analogia aqui. A árvore primeiro ela cresce as raízes. Primeiro é no off. Só depois que ela se apresenta. Então eu consigo entender também isso seu e entender que tudo é questão de tempo. É o que a Bíblia cita. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. E aí vai para outro versículo, e a Bíblia também cita que ela instrui: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, não é repentino, não é num piscar de olhos. Só faz o que é seu. E para mim, uma das principais sabedorias que vem gerindo a minha vida, pegando esse gancho, é a gente conseguir plantar em vários movimentos diferentes. Eu estava plantando com você lá na igreja, com o pessoal da igreja, com o pessoal das mesas, ao mesmo tempo que você também estava, e a gente estava plantando em mais 10, 11, 12 sementes. Exato. Então, enquanto uma está crescendo, germinando, outra já está brotando, outra você já está colhendo o fruto. A grande sacada é que enquanto uma tem o tempo de plantar, você já vai estar colhendo outra. Então planta várias, cada uma tem um tempo de maturação devido. Exatamente. Então tem negócios que demoram 1 ano. Tem coisas que demoram 2 meses. Então planta, vai plantando, que nunca vai lhe faltar, mas precisa plantar. É a mesma coisa assim, ó, tem gente que conhece o Rodolfo fotógrafo. Tem gente que conhece o Rodolfo videomaker. Tem gente que conhece o Rodolfo que trabalha com posicionamento. Tem gente que conhece o Rodolfo que é baterista da igreja. Tem gente que conhece o Rodolfo, sei lá, de infância. A questão é, todas as versões, no final elas são a mesma. E aí não importa por qual versão você chegou. O importante é que você permaneça. Permaneça. Esse é o ponto. E aí que tá, que entra, pra mim, a Bíblia, ela, pela ótica humana, não tem lógica. Tipo, se a gente for olhar pela um monte de coisa de como as pessoas interpretam. Mas pra mim, a lógica da Bíblia é muito clara. Você plantou, a semente precisa adentrar na terra. A semente precisa sofrer, ela precisa ficar sufocada. Irmão, a semente, para ela virar e germinar, ela precisa passar por pressão. Ela precisa estar na escuridão, debaixo da terra, e ela precisa morrer para depois nascer. Então, assim, tem que plantar várias sementes e todos esses processos você vai ter que morrer, você vai ter que renascer, você vai ter que ficar na escuridão, você vai ter que passar por pressão. E você só vai conseguir colher os frutos se você passar por tudo isso. E aí entra outro detalhe. Tem coisa que a gente só passa sozinho. Ah. Só Deus sabe o que você passa na sua casa, tem o que você coisa... passa no seu quarto, nas suas dificuldades. Tem coisa que a gente só passa sozinho. E aí é o que eu falo assim, ó, uma frase que eu ouvi há muito tempo também, que eu guardo muito ela é: nunca despreze os pequenos começos. Cara, você não sabe o tamanho do que vai virar isso. Você pode estar vendo o tamanho da semente e fala assim, isso é bobeira. E a gente volta no grão de mostarda. Cara, é pequeno, o começo é pequeno. Você joga aquilo lá e fala, isso aí não vai virar nada, olha o tamanho dessa semente. E aí você vai ver o tamanho da árvore que vira. E é justamente essa analogia que a Bíblia faz com a fé também. Mas é justamente isso, cara. Não despreza o seu começo, não despreza a forma que você está começando a sua jornada. E sabe o que é massa, Rodolfo? Quando a gente entende essa matemática, a gente começa a botar intencionalidade. Então, se eu entendo que
para eu colher os frutos, para eu ter uma árvore, eu preciso passar por pressão, eu vou me botar em pressão toda hora, irmão. O mais rápido possível. E aí, a gente não tá falando aqui de pular processo, a gente tá falando de acelerar. E aí, a gente não tá falando também de ser inconsequente. Não. A gente tá falando de ser intencional. Ou seja, eu vou me colocar em uma pressão excessiva, porém calculada. Ou seja, onde eu assumo os riscos. Eu sei que se isso aqui der problema, o risco é esse. Então tá bom, então essa pressão eu vou encarar. Eu vou citar o exemplo da pressão que eu trouxe aqui. Eu decidi me colocar a pressão de ficar sem grana para seguir a visão que Deus tinha colocado no meu coração. Irmão, é tanta pressão, mas olha que delícia, poder passar por isso na idade que eu tenho. Quantos anos você acha que eu tenho? Cara, eu chuto pra você uns 28. 28? Eu tenho 25 anos. Caramba. Entendeu? Poder passar por isso, me colocar em pressão, sofrer ali no meu quarto sozinho, entender que meu coração não tá no dinheiro e ver Deus depois entregando. Imagina a fé que eu construí após isso, porque várias vezes veio o medo de não dar certo. Várias vezes veio o medo de eu estar louco. Só que se eu podia não me colocar nessa pressão, Rodolfo. Claro. Você sabe disso. Claro, com certeza. Eu podia não, mas eu decidi me colocar para ter certeza que o meu coração está no lugar correto. Uau. E aí, a fé hoje que eu tenho no meu Senhor foi construída baseada nessa pressão. Porque até então é bonito a gente falar, eu tenho fé, mas dá o passo e chega até o mar aqui, entendeu? E continua confiando. Não. Pesado demais. Então, tipo assim, isso foi uma escolha. É isso que eu quero dizer. Isso significa acelerar. Sim. E é naturalmente eu vou colher frutos que poucas pessoas colhem. Exato. Porque eu decidi pressionar em pouco tempo. E aí que tá. Não é o fato só de ficar sem dinheiro. É o fato de saber que o dinheiro não te domina. É isso. É porque, tipo assim, enquanto... É exatamente isso. E isso vai acontecendo nesse processo. Porque, tipo assim, às vezes vinha um desespero. Às vezes eu ficava triste. Às vezes eu ficava chateado, bravo, não sei o quê. E eu sentia que enquanto eu sentisse essas sensações ruins, eu não estava preparado. Uau. E eu falava, mano, eu quero passar por isso até eu estar preparado. Até isso não me dominar. É tipo assim, mano, você se botar na pressão mesmo, tá ligado? Não, eu quero passar isso até, mano, eu tá nem aí pro boleto que venceu. Ah, mas vai ter 2 mil de juros, não tem nem aí, eu tenho capacidade de gerar dinheiro. Mano. E quando você percebeu que esse jogo mudou? Cara, é muito louco, mano. É tipo assim, é a sensação que queima aqui. É uma sensação de segurança. Estou seguro no meu Senhor e nada me para. Uau. Então, tipo assim, esse Douglas que você tá vendo aqui, ele é o resultado desse Douglas que decidiu tomar essa pressão. Se o Douglas de 1 mês e meio atrás tivesse vindo aqui, ele não estaria conversando dessa forma. E aí é que é o ponto. Agora você me explicou do porquê que a gente não fez nada antes junto. Olha como é louco. E aí eu quero dar um exemplo para você que agora veio na minha mente e que é pesado também. Você disse que hoje você tem segurança e nada mais te falta, certo? Você acabou de citar o Salmo 23. Só que muitas pessoas leem o Salmo 23 como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que é o comum das pessoas conhecerem, certo? Sim. Só que não é isso. Se você for pegar a forma original dele, é o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. E dele não tem falta. Esse é o centro do versículo. Por quê? Porque logo quando ele é meu tudo, eu não tenho falta de nada. Mas você entende como muda a base? Completamente. Então a gente não está falando de coisas que o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada no meu dia. Não. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. Porque se eu tenho ele comigo, cara, eu passo qualquer coisa. Irmão, é muito louco. Porque, assim, isso é uma experiência que cada um vive e tem que viver mesmo. De uma forma ou de outra. Eu decidi me colocar nisso. Mas é você não ter a grana te dominando. Você não ter essas coisas que a pessoa que lê isso daí, nessa interpretação, o que ela tá querendo? Que nada falte a ela. É. Eu não tô querendo isso. E aí a gente vai pra teologia da prosperidade. Não é isso. Não é. Eu tô falando de ter tanta certeza no meu coração que o meu Senhor é real. Pra suprir, Pra cuidar suprir e sustentar. precisar, Exato. que eu não tô nem aí pra mais nada. E aí os objetivos ficam outros. E aí eu te pergunto, faltou algo? Não. Nunca.
todo o sofrimento era interno. Todo o sofrimento era criado pela mente. Entende? E aí, qual que é o fruto disso? Qual que é o fruto dessa segurança? É você ter uma autoconfiança mesmo. Sim. É você se sentir, cara, eu tô indestrutível não porque eu sou indestrutível, mas porque a minha força tá no meu Senhor. Exato. E aí é que é o ponto. Cara, então quer dizer que você não pode passar momentos ruins, momentos difíceis. Então quer dizer que você Irmão, não na pode realidade, tropeçar. é uma parada bizarra, Rodolfo. Na minha cabeça é o seguinte: eu quero passar pelos momentos difíceis. Mas a questão que eu quero chegar é que assim, ó, não é que você não possa, pelo contrário, todo mundo pode e todo mundo vai. Porque a nossa vida é feita de estações. Da mesma forma que uma árvore tem um período que ela seca, tem outro período que ela dá frutos. E isso não quer dizer que aquela árvore não é frutífera. Ela só não está no período de dar Te dar frutos. frutos. Ponto. E se você tá semeando 10 árvores? Você vai ter sempre ali colhendo aqueles frutos, aquele resultado. Então essa que é a sacada. E aí é que eu vejo realmente, novamente, a visão empresarial, que é o quê? Voltando, né, na nossa linha de conversa desde o início, que a gente viajou, mas não fugiu. Isso que eu achei mais legal. Que, cara, não tem como você querer fazer nada sem entender que primeiro você tem que ter essa noção, essa mentalidade que eu preciso mostrar para o mundo que eu não sou apenas um serviço. Não é só para ser um serviço, cara, isso é muito raso. O que eu posso entregar além disso para o mundo? O que eu posso fazer a mais com os talentos que eu recebi? Cara, mas será que realmente o seu talento, o que você veio fazer, é só ali um serviço de você pegar o dinheiro na mão, colocar no bolso e comer um churrasco no final de semana? Não que a gente não possa desfrutar disso, mas começa a ficar muito raso se for só para isso. É uma parada que, pra mim, não tem como fugir do cristianismo, Rodolfo. Porque a gente vê pessoas que vivem só isso, se dando muito bem. Aí eu te pergunto, faz quanto tempo que você vive esse cristianismo? Que eu vivo esse cristianismo, irmão, vai fazer 3 anos, nesse nível. Esse é o ponto, porque assim, ó, quem te vê falando assim, muitas vezes acha que esse moleque é filho de pastor, cresceu dentro de igreja, é aqueles crente bitolado. Não. Ah, é, né? Deve ter essa percepção mesmo. Exato, não, isso aí é fato. Tem esse rótulo que a galera coloca, que muita gente não aceita, que... E aí, sabe onde que buga a cabeça da galera? Aí você chega pra uma pessoa que é religiosa e ela pergunta, qual que é a tua religião? E você fala, eu sou cristão. Como assim? Mas é isso que eu tô falando. A gente não falou de religião aqui. A gente falou de um estilo de vida. Porque assim, ó, hoje eu entendo, igual você citou também, Jesus não só como religião, mas como um lifestyle, como um movimento. É um movimento. Esse é o ponto. Então, cara, Jesus, se for ver a religião dele, ele era judeu. Ele era judeu. Maria não era católica. Só que eles criaram um movimento. Jesus criou um movimento. Ele viveu um estilo de vida e o que ele pede para eu seguir é Não o é a que religião ele dele. fez. E não a religião dele, que se fosse pra gente seguir, a gente era judeu. Exato. Então, assim, sede meus... Acho que Paulo fala isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cara, é isso. Então, eu tenho que seguir esse padrão de lifestyle. É esse o movimento da coisa. Claro que pessoas vão entregar esse conteúdo de forma diferente, porque você tem habilidades que eu não tenho, então a sua forma de entrega vai ser diferente. A questão é, tudo volta ao início. O que você diz, então, para a gente começar a ir para o final dessa conversa, como base dessa conversa e como uma mensagem a mais que você gostaria de deixar para quem tiver chegado até aqui nessa conversa? Não abra mão da sua verdade. Viva a tua verdade. Se você tem uma chama no teu coração, não desiste dela, não. Só um detalhe. A verdade, ela é absoluta. É. Porque a verdade, ela é uma pessoa. Aí você pegou, né? Simples assim. Você acredita nisso também, que Lógico. a verdade é absoluta? Sim, não tem meio termo. Não tem 50 tons de cinza. Não é...
O que todo mundo quer distorcer. Tem o bem e o mal. É o que a Bíblia fala. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. É Não, ele. É ele. Então, Jesus Cristo. Cara, mas é difícil assim a galera entender. Eu já passei... Eu sou cristão, Rodolfo, pela lógica e pela fé. sim. Tipo assim, eu cresci com meu pai lendo a Bíblia, tive um privilégio muito massa, mas não ia pra igreja, nada disso. E um fundamento ali católico, aquela religiosidade, não vou dizer religiosidade porque... Sim. Mas é aquela questão, as doutrinas e tudo mais, e aquilo pra mim não fez sentido. A rotina. O que eu acho muito importante também. Sim. Rituais são importantes. Sim. Só que aí que tá, porque hoje minha namorada, ela é católica, né? Então, imagina essas conversas e ela é do mesmo nível de profundidade que eu, irmão. Imagina essas conversas. Então eu fico assim, falando dessas questões e fico lembrando dela. Mas enfim, eu fui pro catolicismo, no sentido, eu entendi a base ali. Aí depois eu virei, com 17 anos, líder numa igreja. Lá em Indaiatuba, que é meio essa pegada de cristã e tudo mais. Só que chegou no momento que eu era líder, tinha 17 anos. E quem tava comigo queria entender as coisas ali. Queria entender, por que eu não posso transar? Por que eu não posso beber? E não sei o quê. Aí eu chegava pro meu líder e perguntava essas coisas e falava, porque tá na Bíblia. Irmão, aquilo deu tilt na minha cabeça. Falei, cara, como que eu vou passar isso para as pessoas que estão andando comigo? Como que eu vou ensinar isso para outros moleques de 17 anos? Se nem o meu líder faz sentido. Só que aí o que eu entendi? Eu entendi que o problema era o cristianismo, porque só tá na Bíblia. Eu não sei se eu já havia te contado isso, e não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em teologia. Olha só. Eu sou formado mesmo. Olha tal. que massa, velho. E eu sou formado, depois que eu me formei, a Pamela, minha esposa, ela também se formou em teologia. E muita gente pergunta pra mim se eu queria seguir isso como profissão, se o meu sonho era ser pastor e tal. E na verdade não. O meu único argumento de fazer teologia era conhecer, ter um nível de consciência e conhecimento, porque eu sempre falei pra todo mundo por que eu vou simplesmente acreditar no que você me fala e eu não vou poder questionar? Lógico. Por que você tá me falando isso e eu não vou poder comparar com o que realmente está escrito e entender aquilo e falar, cara, você tá falando bobeira. Essa conta pra mim não fecha. Então eu fui estudar teologia justamente pra isso, pra eu ter um nível de consciência pra falar, cara, ele tá falando groselha na minha frente, eu tô aqui acreditando. Ele tá falando que eu tenho que tirar tudo da minha carteira e dar o dízimo, mas, cara, isso não tá no meu coração. Eu não entendi ainda isso. Então, assim, hoje você quer falar disso pra mim? Eu tenho um nível de consciência. Sim. Essa foi a minha jornada. O despertar ali, né? Exato. Então, assim, Rodolfo, você sonha em ser pastor? Não, não sonho em ser pastor. Mas é impossível eu negar que durante o meu dia a Bíblia vem várias vezes. Ela é assunto durante o meu dia. Não tem como eu fugir do que eu vivo. Esse é o ponto. Por quê? Porque, novamente, é um estilo de vida. É um lifestyle. E nisso, Rodolfo, quando a gente começa... A religião, ela impõe as coisas a gente. Só que, se a gente for olhar, uma coisa muito básica que está na Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. Então, o próprio Deus quer que a gente vá em busca da verdade, quer que a gente faça essas perguntas, quer que a gente estude, quer que a gente entenda. Aí a religião, ela fez isso comigo no sentido de afastar. Então, com 17 anos, eu fui estudar o budismo. Eu andei 6 meses com monges, tempo muito massa. Caramba. Muito máximo. Eu frequentei casa de almoçar juntos todo dia com espíritas. Que legal. Então eu fui em busca do conhecimento, em busca da sabedoria. Aí depois eu descobri que um cara, Salomão, eu fui estudar um pouco de ocultismo, irmão. Sim. Aí eu descobri que um cara chamado Salomão fez a mesma coisa. Sim. E foi um dos maiores mestres até hoje. Até hoje, irmão. Salomão criou a faculdade, criou o estudo, criou tudo isso. Antes era... Mas você sabia que ele foi um dos maiores mestres do ocultismo mesmo? Ah, do ocultismo. É. Por quê? Porque você tem que entender, sei lá, acho que você tem que entender a fundo para poder dominar. Exato. Acho que esse era o coração dele. E nesse rolê, Rodolfo, eu voltei pro cristianismo. Porque quando a gente vai pelo estudo e pela lógica, se a gente vai pela história, Cristo é o único que andou na Terra. Se a gente vai pra arqueologia,
Cristo é o único que andou na Terra. Pô, que negócio é esse? Que tem uma Bíblia que pela arqueologia... E que tem comprovações. Exato, que pela arqueologia tem provas que ela não foi alterada, mesmo ela estando na mão de uma igreja que detinha todo o poder. E que queria construir diferentes narrativas. Mas a Bíblia em si não foi alterada. Como que ser que faz essa parada? Imagina, mano. A gente tá falando da igreja católica, que tinha todo o poder. Exato. Aí nem era traduzida a Bíblia. E como quando eu comparo um manuscrito escrito com outro que foi descoberto 1000 anos depois da igreja católica ter o poder e já ter liberado a Bíblia, isso bate. Isso, a conta fecha. A Exato. conta fecha. E o mais louco de tudo, como que você pega vários livros diferentes, escritos por escritores diferentes, em épocas diferentes, e esse livro não tem contradição nenhuma, e além de tudo, mas muita gente pode falar assim, cara, então como assim você vai falar que não tem contradição? E esse versículo da Bíblia? Calma, só continua lendo a própria Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia explica a Bíblia. Se você não entendeu algo que está aqui te gerando conflito, e pode gerar uma dupla interpretação, só relaxa e continua lendo. Você vai achar a resposta para isso na própria Bíblia. Às vezes, o elo de ligação está longe, mas está ali. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Você pega em Abraão. Abraão teve um filho, o filho da promessa, e um dia Deus chega para Abraão e fala para ele, fala assim, eu quero seu filho. Vai lá e sacrifica. Lembra dessa história? Lógico. Beleza. Aí você pega, Abraão chega, vai com Isaac para o sacrifício. E ele vai lá e monta tudo, monta o altar, monta tudo. Aí Isaac vira para Abraão e fala, pai, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão é, Deus proverá para si o cordeiro. Passou, a história continuou, Isaac se colocou ali na mesa, Abraão ia sacrificar, não precisou. Só que aí você pega 2000 anos depois, um cara chegando na beira de um rio para ser batizado, e na hora que ele é visto, um louco, porque era assim que João Batista era chamado, um louco no meio de todo mundo grita, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro lá do começo, que foi procurado, que pai, cadê o cordeiro? Agora ele chegou. Então esse é o ponto. Muitas vezes não é no versículo seguinte que a Bíblia vai responder a sua pergunta, mas tem calma. E se a gente não traz uma profundidade bíblica e um interesse genuíno de entender, a pessoa para num sentido de que como Deus faz isso com Abraão? Exatamente. Por que Deus está testando a fé de Abraão? Por que ele está fazendo isso? E aí que é o mais louco dessa paternidade, é que assim, ó, Deus viu o coração de Abraão e falou, cara, beleza, não precisa mais fazer. Só que eu vi que você ia fazer, eu vi a integridade do seu coração. Você não precisa fazer, mas fica tranquilo que o meu eu vou continuar e o meu eu vou fazer até o fim. Essa lógica, essa matemática é muito louca. Eu não precisa fazer isso com o seu, porque o seu foi eu que te prometi, eu te dei. Mas fica tranquilo. Que Jesus. Mano. Pesado, né? Por isso que todo dia eu inicio o meu dia e convido você a fazer isso. A fazer uma oração, que é, Pai, eu acesso o sangue de Jesus Cristo. Eu acesso a mesa do Senhor. Porque isso foi dado de graça. Só que você tem que querer acessar. E aí esteja preparado para viver uma vida sobrenatural. Eu acho que depois dessa, eu só tenho que agradecer vocês por terem ficado aqui nessa conversa. Se você chegou aqui, muito obrigado de verdade por isso, por essa audiência. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha muito isso. Vai rolar muito corte dessa conversa que ficou animal. Então, com certeza, compartilhe, faz parte disso realmente, desse movimento. Que aí eu tenho certeza que você entendeu esse jogo. Comenta aqui também, deixa seu comentário sobre tudo isso. E Douglas, como que a galera faz para achar seu Instagram? Douglas Baleroni. Simples então, e fácil. Vai estar aqui também na descrição com tudo isso. Cara, novamente, muito obrigado. Tamo junto, Douglas. Essa conversa foi num nível surreal, ainda acima do que eu imaginava. Então, obrigado por você ter vindo realmente. Obrigado por esse tempo de qualidade estratégico em um nível surreal. Se você acredita que a sua empresa é só algo estratégico e não depende de mais nada, volta esse podcast que talvez você não tenha entendido muita coisa. Para um pouquinho para
prestar atenção nisso. Eu tenho certeza que vai abrir sua mente. Mas muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até mais. Um beijo.